Estamos começando mais um Brabocast, o melhor podcast para quem se prepara para concurso público. Hoje a gente vai falar de um tema que dá muito pau. Daqui a pouco a gente vai conversar com um advogado especialista em concurso público. Tem aqui do meu lado, como vocês já conhecem, a 01, Lorena Com a mesma Fônica. Blusa, que eu aderi de uniforme Com a agora. mesma blusa. Volta lá no episódio anterior, vocês vão ver que é a mesma roupa dela. É a mesma roupa, porque não me dão roupa aqui. Hashtag... Ele trocou, blusa. vocês perceberam, né? É porque nem em casa eu fui. Cauã então... Raymond. Não, mentira. Rodrigo Santoro. Nossa, tá. Rodrigo Santoro, depois da chuva... Shopee. Rodrigo é Santoro da da Shopee. Shopee. Você não Tá vai bom. me trollar, não. Então hoje a gente vai falar de um tema que dá muito problema, na verdade. E quem recorre a isso, normalmente não sabe quais são os seus direitos. Tem aqui o Dr. Renan Freitas, especialista em concurso público. Na minha opinião, a maior autoridade, quem realmente... Tem um livro aqui, inclusive, a maior autoridade sobre direito de concurso público. Já me contou umas histórias bizarras de coisas que acontecem que o concurseiro não sabe. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Renan. Muito obrigado, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que esse papo seja bastante descontraído, que nós consigamos aqui tirar muitas das dúvidas dos concurseiros e pretendo aqui tirar algumas dúvidas de vocês, que eu acredito que a maior parte dos concurseiros também tem. É que na real a gente só sabe que tem que estudar, quer passar, né? E a gente não sabe o nosso direito, né? O que a gente pode, de que forma a gente pode minimizar os problemas aí com relação ao concurso público. Já para começar, a gente falar um pouco sobre a sua experiência, né? Qual que é a sua experiência e por que você decidiu trabalhar com direito de concurso público? Perfeito. Essa tua primeira colocação aqui, Matheus, ela é muito importante. Eu também fui um concurseiro, trabalhei muito, e a gente sabe que o concurseiro trabalha. Não tem um salário, não tem uma renda, mas estudar é trabalho. Total. Então, a pessoa está ali estudando muito para um concurso público e por muitas vezes, por uma pequena irregularidade que pode ser formal, a gente fala de irregularidade formal porque ela pode ser sanável, pode ser uma ausência de um CPF num documento, ou preencher uma ficha errada. Tudo isso acontece, porque a pessoa ela não faz um curso para passar num concurso público, ela faz um curso para passar nas provas do concurso público. Então, existe uma divergência aqui. Por quê? Eu posso ter o melhor mentor, eu posso ter o melhor curso, e ainda assim eu posso não saber o que é uma certidão de antecedentes criminais. E na hora de apresentar, eu vou apresentar essa certidão de forma errada. E aí esse candidato que passou todo aquele perrengue, que estudou, ele vai reprovar por uma irregularidade formal? Então, o primeiro passo na minha carreira foi fazer muito concurso público e identificar as irregularidades. Eu fui alvo de várias irregularidades. Quando isso aconteceu comigo, eu busquei algum profissional que pudesse resolver o meu problema. Naquela época, que não é muito tempo atrás, mas 10 anos atrás, não tinha tanto canal de YouTube, não tinha o Brabo Podcast, não tínhamos outros podcasts que falam a respeito de concurso público. Então, se eu queria saber alguma coisa, eu tinha que consultar um advogado. E onde é que eu arrumava um advogado especialista em concurso área, público? não acho. Nessa área. Difícil. Pelo menos, sem a internet, impossível. Muito difícil. Com a internet é um pouco mais fácil. Naquela época eu identifiquei, então, que tinha ali um campo para trabalhar. Comecei primeiro estudando muito a respeito dessas reprovações, inclusive algumas delas eu fui injustamente reprovado, e comecei a buscar o direito. E quando eu percebi que o direito existia e que eu apenas o desconhecia, então eu decidi advogar exclusivamente a respeito de concurso público. É muito massa. E o Dr. Renan ele trabalha no Brasil inteiro, porque hoje você tem essa facilidade de poder, né, na maioria, despachar, né, ou peticionar remotamente, né? Então, o concurseiro que está em qualquer lugar do Brasil pode ter um advogado especialista, e eu acho que isso faz muita diferença. Eu já tive problema também com concurso público, e eu fiquei algumas noites sem dormir e não achava ninguém. No fim, só para você ter uma ideia, eu que praticamente montei a petição, depois passou por um advogado, mas todas as buscas e as pesquisas fui eu que fiz. E, enfim, você vê a carência que é. Eu não sou nem advogado, só para constar, nem advogado. Então, realmente, eu acho que é importante a gente divulgar o seu trabalho para que mais gente tenha acesso e acesso a um direito de qualidade. Se tem uma coisa que é importante com advogado é contratar gente que entende daquele assunto. Não tem essa de entender de todos os assuntos, porque, por exemplo, para você fazer uma pesquisa, para escrever um livro desse que, cara, é uma pesquisa enorme que você tem que fazer, enfim. E aí tem um outro cara que só está fazendo sobre isso, penal, administrativo, tributário, aposentadoria, previdenciário, não vai dar para ter, não vai entregar o mesmo trabalho, né? E eu acho que isso é importante a gente já pontuar. Essa parte que tu falou que eu acho de extrema importância. Hoje a inteligência artificial, Lorena,
que a gente sabe que ela consegue fazer? Ela consegue ler texto e consegue aplicar a lei. Total. Tá? A gente sabe que ela consegue fazer isso. Mas o que a inteligência artificial não consegue fazer? É pensar fora da caixa. Então, o trabalho de saber o direito, claro, isso é obrigação do advogado que trabalha com aquele tipo de direito. Isso é obrigação. Então, eu sei qual é o direito, eu sei como é que o tribunal julga. Só que muitas vezes o direito não vai ser conseguido com base na lei ou com base no que já está. Eu tenho que trazer uma coisa nova. Total. Então, vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês entenderem a malandragem de quem sabe o que está fazendo. Então, vamos supor, caso aqui que não é o caso de vocês que fazem mais para essas áreas de nível médio e questão de carreira de técnico judiciário, mas recentemente teve um concurso público em que reprovava as pessoas para a Polícia Militar por questão de altura. Então, colocava lá, ó, a lei falava que era 1,60 m. Só que a lei não falava que era 1,60 m descalço. A lei falava que era 1,60 m. Ah, que legal. Certo? Então, o que a sacada do profissional faz? Bom, na hora que for me aferir a altura, tem que me aferir de coturno, de bota. Por quê? No final, eu tenho como é que esse sujeito vai trabalhar na polícia descalço? Não, então se com o equipamento para trabalhar na polícia a pessoa tinha a altura suficiente, então ela não podia reprovar, porque a limitação da lei não disse descalço. Então, qualquer ato normativo, e o edital é um ato do Poder Executivo, é um ato normativo, qualquer ato desse tipo, ele não tem hierarquia suficiente para mitigar o alcance da lei. Então, a gente sabe, né, na Constituição a gente tem a hierarquia das normas, então a Constituição vem primeiro, as leis ordinárias estão ali na pirâmide, e o que a gente sabe? Que qualquer ato que contraria a Constituição ou a lei é ilegal ou inconstitucional. Então, esse caso que eu estou contando só para ilustrar aqui, é um desses casos que a gente tem que pensar fora da curva. O cara vai de plataforma, tipo... Né? Aquele sapato que vende lá na Rafarilo, com salto. Saltinho, Não, é a mulher também, né? Que não deixa de ser uma arma. Total, é. Se o candidato precisar, tira ali aquele salto alto da Rafarilo joga ele. E joga no bandido. É isso, é uma arma. Pé, Matheus. Uma arma, exato. E que não precisa, né? Não precisa. A pessoa tem 1,95 m, mulher, é um avatar e quer pôr salto. Mas é pra envergonhar nós aqui. É pra atrapalhar o restante da turma. Não vai vir mais de salto aqui, porque aí, enfim, prejudica a gente. Ó, já gostei disso aí, acho que a gente vai ter muito tema pra falar disso. Eu lembro de uma amiga que tinha tipo 1 metro. O concurso da Polícia Militar aqui, para mulher, eu acho que é 1,60 m, mulher. E aí ela tinha tipo 1,52 m. Você já me falou dessa E aí ela descobriu que tinha um cara na época que fazia um processo que era tipo uns alongamentos. Eu não sei se colocava naquelas máquinas de tortura que prende os punhos e os tornozelos e vai rodando, a pessoa vai esticando. Ela falou que ia chegar no 1,60 m. Eu falei, cara, mas 8 centímetros? Então, não sei se lá não tá. Pode ser que lá esteja especificado que é descalço, né? Enfim, não sei. E aí ela falou que ia conseguir fazer a prova lá e eu falei, gente, mas 8... Tem muita gente que faz pilates. Eu não tipo um pilates, os 8 centímetros. Eu acho que isso aí é demais. Muito, Mas tem muita gente que faz o pilates e faz o alongamento. Existem algumas técnicas também, que é onde eu falei que não basta conhecer o direito, tem que saber um pouco da malandragem. Se você for medido de manhã, vai estar mais alto. Porque com o passar do tempo, teu corpo vai comprimindo. Pressão, Então, existem várias formas de a pessoa conseguir. Que legal isso, velho. Já gostei. Já o primeiro tema eu já gostei, que é alto. E tem muito concurso, principalmente na carreira policial, né? Que tem mínimo de altura, né? Acho que é só na policial, não Sim, infelizmente sim. Existia dentro da área policial também essa limitação para alguns cargos como enfermeiro, como técnico médico, alguma especialidade que tivesse dentro das polícias. Mas aí o Supremo Tribunal Federal entende que, olha, aqui não tem relação. Se o que eu quero é um porte para que a pessoa possa combater um bandido, mas ele é um oficial dentista, total, não faz nem sentido. qual é a ideia? Então, isso foi uma mitigação feita pelas cortes superiores, que também vai valer para o critério da idade. Né? A gente sabe que existe uma idade para as carreiras policiais, cada estado vai definir a sua. Às vezes, a polícia militar é onde nós temos um problema maior, porque na polícia civil ali, a gente sabe que tem pessoa entrando com 40, 50 anos, não tem esse problema. A polícia militar incomoda mais. Mas ainda assim, existem casos, recentemente agora, o caso de um delegado, um candidato a delegado que foi reprovado porque já tinha 51 anos de idade. E aí teve que chegar ao caso, né, na Corte Superior para dizer, olha, não tem limitação nenhuma para que ele deixe de ser um delegado, não vai exigir um esforço físico da pessoa, e até porque se ela chegou ao final para ser nomeada empossada, ela já passou na prova de aptidão física. Óbvio. Quando existe, né? Sim, tem estados que não existe. Eu sei que em São Paulo, por exemplo, não tem o teste de aptidão física. Tiraram, né? Mas então tem essa limitação. Para a altura e para a idade, quando a carreira não exige, quando não há essa razoabilidade, aí não pode. Mesmo que o edital ou a lei cobre, a gente consegue derrubar isso aí na via judicial.
Legal. E a gente estava conversando, por exemplo, concurso do Banco do Brasil. É um outro tema que é em relação ao nome sujo. Você sabe que eu recebo muita mensagem de pessoas perguntando, tem um nome sujo, a pessoa já fica insegura de prestar. O Banco do Brasil, é o que a gente sabe, é que depois que a pessoa passa, eles não colocam isso explícito, né, no edital, mas depois que a pessoa passa, ela é convidada a regularizar o nome. Tipo, ela tem que estar com o nome limpo, porque carreira bancária, teoricamente, você vai trabalhar no banco, você tem que ter o seu nome limpo e tal. Como que é o posicionamento, né, da jurisprudência e o que você já enfrentou de casos que tenham esse problema? Perfeito. Eu gosto sempre de esclarecer muito, então eu vou voltar um pouquinho antes da tua pergunta para que eu consiga depois responder ela com mais propriedade. Tá. Primeira coisa, quando uma pessoa vai na administração, e isso serve para qualquer um, tu pode ir na prefeitura, pode ir no Detran, qualquer órgão. Primeira coisa que acontece tu pode ter razão, tu pode ter direito, a lei está do teu lado, e o funcionário público pode simplesmente nem aí para ti. Sim. Isso acontece dentro de um concurso público com mais quantidade de vezes do que deveria. Total. Então é basicamente meio que um procedimento padrão. Então, mesmo que Banco do Brasil e Caixa não seja servidor, ele é um empregado público, está no regime CLT, mesmo que isso exista, a CLT não traz essa previsão. Não existe na CLT como requisito para que alguém tenha um emprego de que ela não possa estar com o nome sujo. Então, existe aqui alguma lei que ampare esse proceder da administração? Não. Então, legal não é. Agora, vamos ser honestos. Como eu disse, não basta saber o direito, a gente tem que saber como é que funciona fora do direito. Sim. Se eu chego lá e digo, olha, eu vou tomar posse, estou com o nome sujo, estou devendo 5, 10, 15 mil reais. A instituição pode simplesmente me reprovar. E aí o que eu faço? Eu vou buscar um advogado. Sim. Às vezes é mais barato pagar essa dívida do que pagar um advogado. É isso. Aí nessa pressão eles conseguem. E aí nessa pressão a pessoa paga a sua dívida. Só que veja, esse procedimento é uma coação. É errado. Só que a pessoa que não tem instrução ou que não quer brigar judicialmente, ela evita o processo. Minha opinião como profissional. Se puder evitar um processo, e olha só, não vou ganhar dinheiro, porque aí não vai gerar um processo. Total. Mas se puder evitar o processo, evite. Por que evita? Nós temos aí decisões favoráveis ao candidato. Mas depois de 2, 3, 4 anos. 4 anos de salário. E aí que são 4 anos de salário que tu não recebeu, mais a dor de cabeça, porque a gente sabe que se tu já estava devendo, fez o concurso e não vai conseguir entrar, tu vai passar fome. Vai depender de ajuda. Então, muitas vezes eu digo assim, candidato, isso serve não só para essa área, Lorena e Matheus, não é só para essa área de concurso bancário, que tem uma exigência descabida, mas para qualquer área. Coloca numa balancinha aqui, e pesa. Vale a pena eu brigar? Eu ou muitos outros advogados vamos estar dispostos a brigar. Mas às vezes na balança não vale o custo. Sim. Então, legal não é. A CLT não prevê que a pessoa não possa ter um emprego por conta disso. Total. Nas cortes superiores, nós já temos um entendimento que não se discute mais. Consolidado. Que é consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que isso não demonstra inidoneidade de conduta. Ou seja, não é um mau caráter. O sujeito que deve, e aqui a gente não está dizendo que é para as pessoas não pagarem as suas contas. Vamos pagar as contas, pessoal. Paguem as contas. Vamos pagar as contas, que é importante. Só as que der. As que não der, deixa, porque não deu, né? Dando prioridade para os cursinhos e para o material de estudo. Material, isso aí não pode esquecer. Não pode esquecer. Mas uma vez que o candidato está devendo, a gente tem que fazer uma matemática lógica. Eu vou partir do pressuposto, posso estar equivocado, mas de que ninguém deve porque quer. Tem aquele devedor profissional, mas a gente não está se direcionando a essas pessoas. Nós estamos falando de uma pessoa que não está dando golpe. Sim. Estamos falando de uma pessoa que deve, ou porque teve uma perda de salário, ou porque perdeu o próprio emprego, ou porque nasceu um outro filho. Enfim, N motivos. Essa pessoa passou num concurso público e agora é a chance de ela colocar o nome dela em dia. Isso que eu ia falar. Era a oportunidade dela. Como que ela vai pagar se ela não tem um emprego? Mas aí pega dinheiro emprestado, negocia para tirar o nome, né? Porque se você abrir uma negociação e pagar a entrada, eles são obrigados a retirar o seu nome lá, se tiver com o nome sujo. E tem um detalhe que é muito importante. Não é o caso do Banco do Brasil e da Caixa, porque só tem essa exigência, mas não existe uma investigação sobre as características do indivíduo. Sim. Mas em alguns outros concursos, e aí não é só na área policial, a gente tem na área jurídica, também faz uma investigação, né? Então vai fazer uma investigação da conduta da pessoa. Porque eu não posso, por exemplo, deixar que um magistrado, um procurador de Estado, que essa pessoa ali seja um pilantra. Total, é isso. Aí tem aquela de antecedente criminal. Exatamente. Então, dentro dessa investigação, ou seja, não se aplica para Caixa e Banco do Brasil, Sim.
Porque ali nós temos que ver o que diz a CLT. A CLT não exige isso. Total. Tá? Agora, quando existe uma lei, vou fazer investigação, o candidato ainda assim pode reprovar porque tem débito no SPC e no Serasa? Depende. E o que depende? Se ele fez isso de propósito. Então vamos dar um caso aqui. Vamos supor, né? Não vou direcionar a palavra a ninguém, vai ser o Joãozinho. Criamos o personagem fictício Joãozinho. Então o Joãozinho lá tem uma busca e apreensão de um carro que ele comprou faz 10 anos e nunca entregou o carro. E aí caducou, não caduca, né? Mas o pessoal usa esse termo. A expressão. Caducou, ele conseguiu um novo carro e fez de novo. Então eu consigo ver que sistematicamente o Joãozinho é um pilantra. Ele está se aproveitando do sistema, ele compra para não pagar, depois o crédito libera. Então eu consigo verificar que essa pessoa que está devendo IPVA e nunca pagou, está devendo multa e não pagou, não tem nada no nome dela justamente para não ser tomado em penhora, que essa pessoa não tem uma boa conduta social. Entendi. Então eu não posso premiar, porque infelizmente, dada a repercussão econômica do nosso país, é meio que um prêmio quando a pessoa consegue alcançar um cargo público. Né? A gente não pode deixar de entender muda a isso. vida do cara. Claro que por mérito dela que estudou, mas é um prêmio. Né? Comparando com a iniciativa privada, é um prêmio. Então eu não posso premiar um indivíduo que faz mal para a sociedade. Exato. Inclusive dando muitas vezes poder. Né? Tu imagina uma pessoa que gasta compulsivamente, e isso é critério de eliminação. Uma pessoa lá que, olha, ela gasta compulsivamente. Meu Deus. Como é que eu vou deixar essa pessoa Viu, mexer Lorena? na conta bancária enorme que a Lorena tem no banco? Como é que eu vou deixar fazer isso? Tua bem gerente que de eu não vou contas, mexer já no banco. pensou, Lorena? Tua gerente de contas é uma gastadora compulsiva. Eu vou pegar que ela não vai perceber, depois eu devolvo. E eu depois É que a não pessoa que acontece. gasta muitas vezes, ela precisa, para retroalimentar o sistema, às vezes ela precisa entrar numas enrascadas, né? Tipo, Ainda bem que aplicar eu fui pro fraude. tribunal, né? E não fui pro banco. Exato, no Mudei banco de daria área. problema. É, ia ser um problema. Então existe isso, né? Existe esse perfil de uma pessoa que é incompatível. E também essa incompatibilidade depende do cargo. Você é um bibliotecário e a pessoa deve. Que relação tem? Nada Não a tem ver. relação É, nenhuma. isso. Né? Então, basicamente é isso. Devo, nego, pago quando puder. Posso ser reprovado? Não. Devo pagar? Se tu perceber que vai ser eliminado e que o custo de contratar um advogado e a demora do processo é pior do que pagar a dívida, Paga pega a um dívida. dinheirinho aí, paga e não que se é a melhor incomoda. opção. Mas eu sempre fico pensando naquela pessoa que não tem, que tem uma dívida impagável. O que acontece? Vida, né? Tem aquelas pessoas que têm um negócio e tal, o pai tem um negócio e tal, e o cara quebra de forma apoteótica. Tem dois tipos de falência, né? A extraordinária e a apoteótica. Extraordinária é quando você quebra a empresa e não sobra nada. Extraordinário, sobrou nada. A apoteótica, ela é de não sobrar nada, você leva família inteira, suja o nome do filho, do primo, aquela que vai até... E aí o cara tá com uma dívida impagável. Aquela dívida que era do pai, que aí quebrou a empresa, recaiu sobre ele, né? Já estava de laranja ali na empresa e não tem como pagar. Aí sim ele vai ter que acionar. Exatamente. Ou escolher um concurso também que não seja esse perfil de concurso. Porque, por exemplo, para trabalhar em tribunal, em várias outras carreiras, isso não vai ter uma limitação, né? Mas se cair num desse aí tem que brigar na justiça. Se eventualmente isso acontecer que tu falou, essa pessoa vai acionar a justiça e aí, claro, ela vai ter que comprovar que a natureza da dívida não é proveniente de fraude, tem toda uma história, né? Mas estamos falando aqui da pessoa de boa fé. De boa fé. E aí, claro, judicialmente, se tu pesquisar ali na jurisprudência, tu vai verificar que essas pessoas retornam. Inclusive, eu abordo esse tema aqui específico no livro, não pode reprovar, né? É meio que uma discriminação que é vedada pela Constituição. Eu estou discriminando a pessoa em virtude da sua condição social. Total. E aí Então é como se eu vedasse, olha, quem deve, quem geralmente deve. Eu sei que tem muito milionário aí que deve, né? Fica rolando a dívida. Mas, em geral, o grosso da população que tem esses tipos de dívida é a população mais pobre. Então seria uma forma de eu discriminar o indivíduo, dizendo, olha, não importa que tu tem mérito e que tu passou. Eu vou te tirar por critérios que saíram da minha cabeça. Infelizmente, isso acontece quando nós temos a questão de cotas, que a gente depois vai conversar. Isso acontece na discriminação, às vezes, em virtude do sexo, quando tem uma limitação. Olha, aqui é só 10% de mulheres. Tá, mas por quê? Deixa que todas aquelas que passem, assegura um mínimo de 10%, mas que todas aquelas que passem possam ingressar. Então, infelizmente, a gente ainda vive um estado de arbítrio, porque a Constituição, como eu disse, está lá, é o direito. Mas o direito na prática é totalmente diferente. Então, por isso, da necessidade sempre de buscar um profissional e alguém que pense um pouquinho fora da caixa. Muito bom. E eu acho interessante a gente entender isso, porque gera muita dúvida e, enfim, o concurseiro é o lado mais fraco. Até a gente fala muito, né? Falta uma legislação que proteja um pouco mais, já que o concurso público é
tem esse papel preponderante na sociedade de... A gente estava com um pessoal aqui, né, com um casal que passou, e a mãe dele foi a primeira que foi aprovada e mudou a história da família dela. Que aí depois tudo se encaminhou, aí os filhos agora, o filho agora também passou no cargo, virou promotor. Então, uma pessoa aprovada, ela muda uma cadeia na família, assim, ela quebra, às vezes, uma dinastia de pessoas... Quebra um ciclo. Um ciclo, quebra um ciclo. Então, eu acho que, como é uma coisa tão séria, deveria a gente ter um pouco mais de proteção. E dá muito pau. Daqui a pouco a gente vai quero falar de alguns temas polêmicos, deficiente, edital que sai e depois muda, prova que vem com questão igual, ou não sei o que. Tem muita coisa para dar errado num concurso público. Vamos começar com alguns temas aí. A gente já falou sobre a questão do nome sujo, falou de questão de altura, né, que é uma limitação. E em relação a deficiente, a gente também tem... Volta e meia alguém pergunta para mim, Matheus, eu tenho... Sei lá... Nossa, essa parte da deficiência, o pessoal tem muita dúvida. Muita dúvida, do sei lá. Do que se enquadra, do que não se enquadra também. Tipo autismo, eu tenho autismo, eu sou considerado, eu tenho déficit de atenção, TDAH, eu posso ser considerado deficiente, né, do ponto de vista das cotas, porque, claro, cotas a nota de corte tende a ser mais baixa, né, e tem a previsão legal lá de uma porcentagem. Com relação a deficiente, o que você tem tido, enfim, mais casos, a legislação, enfim, o que você pode falar pra gente? Então, vou fazer igual eu fiz agora há pouco. Vou voltar um pouquinho, dar um passinho atrás pra gente fazer uma visão ampla, uma visão holística aqui da coisa, pra gente conseguir responder com mais propriedade, até porque o candidato que vai estar assistindo aqui o podcast, muitas vezes ele não sabe nada sobre o tema, né? Ele vai saber lá de olhar o edital, a prova, gabaritar, e ele pode ser muito melhor do que a gente nessa área. Mas na questão do direito, nada é muito fácil, Matheus. Nada é muito fácil. Então, a primeira coisa que eu verifiquei é o seguinte: eu vou fazer um concurso para quê e em qual estado? Por quê? Vou dar um exemplo simples. Santa Catarina, a pessoa que fez transplante de rim é deficiente. Por quê? Porque a lei diz que é. Existe uma lei estadual em Santa Catarina que diz, olha, né? Fez transplante de rim, pessoa com deficiência. Não vou discutir, a lei disse, o legislador quis dar um amparo aqui para essas pessoas nessa condição, certo. E está feito. Eu vou ter estados que já colocam lá que a pessoa que tem a surdez unilateral é considerada deficiente. Nós já tivemos o problema anteriormente com a pessoa monocular, né, que tem uma visão. E aí o STJ fez uma súmula e disse, olha, é pessoa com deficiência e deu. Então a gente não discute mais a questão do monocular. Mas a questão da surdez unilateral ainda é discutida, até hoje. Entendi. Então, se no Estado tem uma lei equiparando a pessoa, equipara essa pessoa com deficiência à surdez unilateral. Pronto, ali tu vai ser deficiente e não tem discussão. O problema vai acontecer quando não tem lei. E o candidato sabe que em outro estado tem, porque tem essa briga. Exatamente. E aí a gente pode meio que ter uma discriminação de novo, porque a Constituição veda a discriminação de acordo com o local de origem. Então, como é que eu posso ser deficiente aqui, mas eu não sou deficiente lá? Quer dizer, eu passo uma barreira de um estado para o outro, uma fronteira, e eu sou curado? Volta a andar. É uma coisa um pouco absurda. É uma coisa um pouco absurda. Total. Então, claro, que eu estou falando de um caso em que haja lei em um estado e não haja em outro. Então, total. Eu tenho argumentos para brigar? Tenho. Agora, qual é o segundo problema? Mesmo que haja lei, ou no caso de não haver lei, então tanto faz aqui o caso, eu vou olhar os decretos federais e a lei federal que diz o que é uma pessoa com deficiência. E aí eu tenho alguns casos que essa pessoa está num limbo. Vou usar um caso da acuidade. A lei federal diz quanto é considerado para tu ser deficiente visual. E tipo miopia, né? Só porque falar acuidade, às vezes a pessoa não entende o que é miopia. Então, de miopia, hipermetropia... Sim, um problema, que for um problema ocular. Enfim. Isso. Então, essa pessoa vai olhar, olha, para efeito de deficiência, eu não sou deficiente, porque eu não tenho cegueira. Tu vai olhar lá, é 0,05 do campo de visão. Então, eu vou olhar no decreto, tem uma cota lá, olha, específico para quem é deficiente visual. Mas eu não me encaixo naquilo ali. E aí eu vou verificar que o edital ou o concurso, ele me reprovou porque eu não tenho visão suficiente. Isso acontece também muito em carreira policial, né? Mas vamos ver, o edital disse que se eu tiver um óculos com mais de 2 graus de correção, eu estou reprovado. Eu olho na lei e não sou deficiente. Eu não sou deficiente, mas eu não sou bom. O que eu sou? Total, você está no meio do caminho. Entende o limbo jurídico? Total. Para efeito de ingressar em algum cargo, eu sou considerado deficiente visual. Sim. Mas eu também não posso concorrer como deficiente porque a lei não me assegura esse direito. Então, em alguns casos, eu tenho um limbo. Então, essa temática aqui, isso, né? Ela acaba sendo muito profunda. Né? A gente teria que ver um caso específico e tratar. Então, para solucionar esse problema, vamos tratar de casos específicos. É muito comum que alguém tenha algum problema de limitação ou de movimento. Sei lá, tem um problema no meu ombro, um problema no quadril, eu tenho uma limitação de movimento.
Se eu for ver a alteração, a última que teve da legislação federal, ela fala que é considerada pessoa deficiente aquela que tem limitação, que ela não tem condições de normalidade. Então, tu concorda comigo que uma pessoa que anda arrastando um pé, que tem algum problema na perna, ela não tem a mesma condição física que nós e ela não está competindo em igualdade. Pois é, mas se aquele problema específico que causa essa deficiência, que eu ainda não sei se é deficiência nos termos da lei, pode não estar previsto. E aí ela não vai ser enquadrada como PCD. E aí nós vamos ter milhares de ações discutindo no Poder Judiciário e cada Poder Judiciário entendendo de uma forma diferente se a pessoa é ou não é deficiente. Eu vou lembrar de um caso aqui em específico, foi de uma cliente nossa aqui da Petrobras. Ela fez um concurso, ela tinha um problema no braço de nascimento. Eu não sei o nome específico, não estou recordando aqui. Mas quando ela foi nascer, foi feito um puxão muito forte para ela sair da mãe dela e acabou rompendo os ligamentos aqui. Ela teve um encurtamento do braço, quebrou tudo. Não lembro o nome certinho, tá? Mas ela teve esse problema e, de fato, quando ela abre os dois braços assim, um é mais curto do que o outro. E ela tem lá os médicos dizendo que ela não tem a mesma força naquele braço. Não tem. Sim. Isso é uma limitação de movimento. A banca da Petrobras disse que não, que ela não era deficiente. Mesmo com os laudos, com o raio-x da fratura, com o acompanhamento que ela tem desde criança. E a Petrobras reprovou ela. Disse, tu não é pessoa em condição de deficiência. Nós ingressamos com uma ação judicial e é uma coisa bem bizarra, que era só batemos uma foto dela com o braço aberto assim, mostrando o encurtamento do braço, todos os laudos, e hoje ela tomou posse, né? Tomou posse no final do ano, na verdade. No final do ano de 2022, tomou posse na Petrobras, está lá bem feliz e está participando agora ativamente naquele cargo que era o sonho da vida dela. Ah, muito legal. Então isso que eu contei para você assim, ó, era deficiência ou não era? O Poder Judiciário disse que era. Mas a lei deixou em aberto, porque a lei falou em limitação de movimento. Mas a banca fez uma interpretação restritiva. Porque nós temos na legislação federal alguns casos que ela enquadra como deficiência. Então, assim, a deficiência é um rol, vamos dizer assim, uma taxatividade. Tudo que é deficiência está na lei? Não. Não. Nós temos aí questões como tu já falou do TDAH, outros transtornos mentais que a pessoa pode sofrer. Sim. Eu digo, a legislação quando foi prevista nem sabia, à luz da ciência, que tinha nem nome, isso. Né? Não tinha nem nome. Então, quer dizer, a pessoa é deficiente, ela não concorre em igualdade, mas eu vou esperar a morosidade do legislador para alterar a lei. Então, nessa parte, eu até posso elogiar, eu não gosto de elogiar o Poder Judiciário, mas nessa parte eu posso elogiar que quando se trata de assegurar o direito das pessoas com deficiência, o Poder Judiciário tem feito sim o seu papel constitucional. Então ele assegura a igualdade para as pessoas que por algum motivo, né, ou por nascença mesmo, venham a ter essa deficiência, então eles têm assegurado esse direito. Então nessa parte, o candidato que sofre com alguma deficiência, ele pode se inscrever como deficiente, é um direito dele, ele vai ter a inscrição deferida e vai participar do certame. Depois ele vai passar por uma etapa biopsicossocial. Ele vai sofrer uma entrevista, e aí vão averiguar de fato se aquele problema existe até para coibir fraude. Total. Perfeito. Agora, Matheus, vamos verificar o seguinte. Essa pessoa tem uma dificuldade e nessa banca, eu tô aqui como banca e eu digo o seguinte, Matheus, ó, tu é deficiente, mas tu não vai conseguir fazer o trabalho. Tua deficiência te impede de fazer o trabalho. Tchau, Matheus. Isso acontece muito. Muito. Ah, é? Abre cotas e aí a deficiência do cara é tipo recusada. Exatamente. Eu vou dar um exemplo claro que a gente teve, que foi agora na PCDF. Teve cliente que tinha visão monocular, e aí não discute, é monocular. Monocular acabou. Deficiente. Então, teve a inscrição deferida como deficiente e depois foi reprovado no biopsicossocial porque a deficiência dele o incompatibilizava para atividade policial. Quer dizer, o mesmo motivo que originou a concorrer pelas cotas, como deficiente, que bizarro, acabou reprovando a pessoa. Então, eu recordo, e eu trabalho isso também no livro, é uma questão bastante controvertida ainda, mas por desconhecimento de muitos juízes. Então, aqui é questão de desconhecimento. O Superior Tribunal de Justiça, ele disse o seguinte, existe uma coisinha chamada estágio probatório, está previsto na Lei 812 de 90. O que é o estágio probatório? É o momento, Lorena, em que tu vai demonstrar para a sociedade que a tua contratação não é para te enriquecer e quebrar o ciclo de pobreza na tua família, mas, além disso, de que tu vai ser um excelente funcionário, um servidor público, e que a sociedade vai ser beneficiada. Ainda bem que você está falando com a Lorena, mas continua. Claro. Ela vai tomar posse. Deixa. É uma via de mão dupla, entende?
tu vai ser beneficiado com uma contraprestação do teu serviço, mas tu tem que beneficiar a sociedade de alguma forma. Total. Então o Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte, se tu tens os 3 anos de estágio probatório, tem alguns lugares que é 2, mas se tu tens os 3 anos de estágio probatório, é ali que eu vou verificar se a tua deficiência incompatibiliza ou não. Vamos supor que eu tenho um problema no braço e eu quero trabalhar como escrevente. Eu consigo digitar. Sim. Talvez não com a mesma velocidade que uma pessoa em condições normais. Mas não é esse o motivo da cota? Dá uma oportunidade para aquele que pode trabalhar, mas não em condições de igualdade com um escrevente que vai lá e é o Rubinho Barrichello? Não, né? Esse vai chegar por último. Tem que ser o Schumacher aqui. Schumacher, que então, também não vai chegar. Não vai chegar, né? Infelizmente. Quase morreu. E eu acho que ele nem concorreria como deficiente, né? Não dá para concorrer mais, tá? Ele seria tá difícil a situação igual dele. Aquele... Como chama? Tinha um quadro, né? Que falava do... Esqueci o nome do cara, que ele vai ficando deficiente até virar um peso. Joseph Klimber. Joseph Klimber. Quem tem mais de 30 só que vai ter referência. Se você tem menos de 30, você não vai pegar os melhores do mundo. Joseph Klimber. É tipo isso. Na minha época isso aí. Piada ruim, mas pra quem tem mais de 30 é legal. Vai. Então, voltando, o STJ disse o quê? Olha, é nesse momento aqui que eu vou verificar se tu é uma boa escrevente. Total. Aí a Lorena tá lá trabalhando, excelente profissional. Agora tu queria que eu tivesse falado de ti, né? Não, continua nela. Continua na Lorena. Então, isso aí, excelente profissional. Claro, ela tem uma demora a mais para digitar ali um termo, alguma coisa que ela tem que digitar. Aí é a idade, no caso dela, mas a idade já isso aí dá processo. Dá, né? Eu acho ótimo ele estar aqui agora, nesse momento. Daqui a pouco eu vou ser processado. Vamos sair com o processo daqui. Vamos, eu vou sair mais rico, é isso aí. Vamos entrar com mais uma ação. Então, nessa circunstância, a comissão não pode reprovar preliminarmente, porque, olha só que loucura, eu não tenho direito a um contraditório, eu não tenho direito a uma ampla defesa, e qual é a única forma de provar que tu é uma excelente escrevente? Trabalhando. Se te deixar trabalhar. Agora, dentro do estágio probatório, tu foi lá e não conseguia fazer o trabalho realmente, tudo bem, ok, é justo. A gente entende a tua condição de deficiência, mas eu preciso de alguém que trabalhe. Óbvio, e tu não tá atendendo a expectativa mínima. Então, aí é justo que a pessoa e seja talvez reprovada. você busque até uma aposentadoria, se for uma limitação que te impeça mesmo de trabalhar. Ou um cargo que seja compatível. Ou um cargo né? compatível. Tem um caso aqui que eu me lembrei agora, que aí esse é um caso bem verídico e também um caso bem absurdo, tá no livro também. Um professor, um candidato a professor que tinha problema nas cordas vocais. Tinha laudos constatando que ele tinha gagueira e que ele estava perdendo a fala. Então, quer dizer, por mais que ele tivesse o sonho de ser um professor, ele ia prejudicar a sociedade. É um professor com gagueira. Então, o aluno vai chegar em casa, vai ser difícil o aprendizado dele. Então, aqui é um caso que, olha, ele tinha alguma deficiência, e alguns estados consideram isso como deficiência, pode existir, né, essa legislação. Tá, mas e agora? É deficiente? É, mas não é para ser professor. De repente, seja outra função que tu não tem necessidade de falar com o público. E qual é o melhor lugar para o concurseiro achar? Deixa eu ver se eu me enquadro ou não. Na deficiência, né? Pelo jeito a legislação é mais estadual, né? Existe uma legislação federal que ela é aplicada também subsidiariamente, né? A gente tem os decretos lá para dizer o que é pessoa, existem algumas súmulas. Esse é o problema do direito, nem tudo está na lei. Tem interpretação jurisprudencial. Então, para o STJ, para o STF, para os tribunais, monocular é considerado uma pessoa com deficiência. Certo. Existem estados que vão dizer que a surdez unilateral, Santa Catarina, como eu falei, para quem fez transplante de rim, e existem outras causas. Agora, eu quero saber qual é o meu direito se eu me encaixo. A primeira coisa a verificar é se existe uma lei estadual. Porque aí eu vou esquecer a lei federal, vou esquecer as outras legislações e vou verificar. Às vezes eu tenho um direito ali que não está previsto em outro estado. Ali eu posso concorrer e me enquadrar. Agora, a questão aqui, ela é muito mais médica do que do direito. Isso, e aí é o problema. Muito mais médica. E aí a gente vai precisar de uma perícia judicial. Muito candidato às vezes me procura e eu digo assim para ele, Matheus, o que teu médico disse? Eu não sou médico, eu sou advogado. O que teu médico disse? Tu pode fazer o trabalho? Posso. Não, mas tu forçou ele a dizer isso ou ele falou isso mesmo? Porque às vezes o candidato quer forçar uma situação que não dá. Então vou dar um exemplo aqui de um rapaz. Ele tinha um problema, era assintomático, eu não lembro o que era. Não é escoliose, mas era um problema relacionado à escoliose. Tá? Ele tinha alguma coisa ali que ele tinha um desgaste, né, da cartilagem ali do osso, tinha um desgaste. Só que esse rapaz era lutador profissional de Muay Thai. Aí não, né? Me ajuda. Ele era lutador profissional. Eu já vi isso. E aí, ele estava
passando num concurso público para a Guarda Municipal, que teve os mesmos exames que na Polícia Rodoviária Federal. Não sei se era Polícia Rodoviária ou Polícia Federal, agora eu não lembro corretamente, tá? Mas ele passou nos mesmos exames. E para a Guarda Municipal disseram, não, tu tem condições. Na Polícia Federal ou Polícia Rodoviária, que eu não me lembro qual é o concurso dele, ele foi reprovado porque disseram que ele era incapaz para o trabalho. Um cara lutador. Um cara lutador. E aí a gente pegou os laudos médicos e todos os laudos que ele apresentou diziam, ele é assintomático. Pessoal, o que é alguém que é assintomático? Tem o problema, realmente tem, sim, mas não tem repercussão nenhuma, ela nem sabe que tem o problema. Quando é que ele descobriu, Matheus, que ele tinha esse problema? Quando ele foi reprovado. Porque até então ele tinha passado em todos os editais, todos os concursos que fez. Inclusive ele tomou posse lá com o guarda municipal, a gente já fez a perícia médica dele, ainda não teve conclusão desse processo, mas a perícia médica concluiu, olha, ele é assintomático, ele não tem nenhum prejuízo para a função. Então, por isso que numa etapa para PCD ou de etapa médica, eu preciso da opinião do perito. O perito é que vai me dizer. Porque uma pessoa que tem um caso de assintomático não é igual a uma pessoa que está sofrendo já a comorbidade. Ó, eu tô com um problema, ó, vou ter que levantar aqui, pessoal. Tem um problema nas costas, não posso ficar mais do que meia hora sentado. Aí tu vai ser motorista de ônibus. Não vai dar. Não vai rolar. Então, dependendo da circunstância fática e da circunstância médica, eu vou ter uma incongruência. Não vai casar. Tá? Então, PCD, como é que eu sei se eu me encaixo como pessoa com deficiência? Verifico a lei e verifico com o meu ortopedista, com o meu médico especialista. Ele vai dizer, olha, tu tens uma limitação, aí já é um dos casos que caberia como deficiente, mas essa limitação que tu tens aqui, ela não inviabiliza que tu trabalhe, tu tá apto para o trabalho. Ótimo, as funções que estão descritas no edital, né? Eu tenho, vamos supor aqui, artrite ou artrose aqui nas mãos. Eu vou ter que digitar, não vai rolar, né? Talvez eu vou digitar aqui 1 ano, 2 e não consigo mais dobrar os dedos. Aí eu vou usar o IBM Voice, né? Digitar. Vai gravar pra você. Não, aí é um caso específico de que a pessoa tenha deficiência, mas a gente sabe que há uma incompatibilidade. Mas finalizando aqui, o que eu tinha falado, até tomei muito tempo, dentro do estágio probatório é que eu vou verificar se a pessoa tem ou não tem a condição de deficiente. A aptidão de exercer. Com a relação ao cargo. Porque ela tem um estágio probatório. Eu tenho que cumprir os 3 anos? Não. Eu tô lá 6 meses, já viu que a pessoa não tem condições de trabalho, isso pode ser um TDAH, pode ser o que for. Aí, claro, dentro de um processo administrativo, vai responder um PAD, a pessoa vai ser exonerada, tranquilo, mas ela tem esse direito. Só que esse direito só na via judicial. Na via judicial. Administrativamente já é mais complicado. Difícil. E é engraçado porque eu sei de algumas histórias, por exemplo, num concurso que eu passei, a menina que era deficiente, ela tinha um problema no quadril. E o problema no quadril, ele, assim... não parece deficiência. Quando a gente pensa em alguém deficiente, você pensa num cara cadeirante. Você falou, monocular, enxerga de um olho só. Uma pessoa que anda normal, que você vê na rua, ela pode estar sofrendo dores horríveis, mas eu não sei. É assintomático para quem vê. Seria essa a expressão. E aí o que aconteceu? Quando ela passou no concurso, tinha toda uma discussão, tal, ela tinha laudo, mas os outros deficientes, ela passou em primeiro de deficiente, começaram a questionar a deficiência dela. Do tipo, não, mas essa daqui não tem a deficiência. Então vê que gera um transtorno até mesmo para quem está na lista. Porque de repente pode ser alguém que vai ser aprovado que, enfim, não tinha nenhuma deficiência e tal, e está concorrendo numa vaga especial. Né? Enfim. Eu já conversei com candidatos que tomaram posse como deficientes, inclusive no Banco do Brasil. Esse caso aqui que tá me vindo à mente aqui agora é do caso do Banco do Brasil. Ele tomou posse e ninguém sabia que ele tomou posse como PCD. Ninguém sabia, porque ele tinha visão monocular e ninguém sabia que ele tinha visão monocular. Ele mexeu Foi contratado, né? Foi contratado, entrou dentro do Banco do Brasil, estava trabalhando. E aí, claro, ele me procurou por uma outra situação. Mas aí, quando ele me contou a história, ele falou, não, eu entrei como PCD. Eu assim, tu é PCD? Ele esse olho aqui não funciona. Então, quer dizer, tu não tinha condições de saber que ele tinha essa deficiência. Agora, a questão da deficiência em si, para a gente discutir a deficiência em si, é sempre importante entender o seguinte, qual é o objetivo da lei? Por que eu estou favorecendo, que é o que está acontecendo no caso, estou fazendo uma discriminação positiva. Por que eu estou favorecendo alguns indivíduos? E se esse favorecimento é justo ou não é justo? Em primeiro lugar, se a lei diz que eu não tenho que discutir se é justo ou não é justo. Posso discutir o aspecto moral, mas o direito a pessoa tem. Agora, a questão é assim, talvez uma pessoa que tem algumas comorbidades, alguns problemas de deficiência ali, por mais que não sejam aparentes, ela tem um prejuízo para conseguir um trabalho em iniciativa privada. É isso. Então vamos ser bem honestos, né? Talvez esse cidadão aqui que eu falei que tinha problema nas costas, não pode ser um motorista de ônibus, todo mundo vai concordar com isso. Ele não vai conseguir ficar dirigindo por horas. Tem que ficar parando no ônibus. Nem se acreditaria. Não vai dar certo, né?
Mas vamos supor que essa pessoa aqui, ela tenha dificuldade na iniciativa privada, porque realmente a gente sabe como é que é a fábrica, como é que é o chão de fábrica. A pessoa vai lá trabalhar, olha, tu tem horário para tomar banho, tu tem horário para mijar, tu tem horário para refeitório, tem horário para tudo na tua vida. Sim. Então a pessoa não vai conseguir ficar num emprego desse se ela tiver alguns problemas. Sei lá, a pessoa tem qualquer problema, não estou nem vindo à mente nenhum aqui agora. Ela não vai ter essa condição. Então eu vou assegurar dentro dos quadros do funcionalismo público algumas vagas a essas pessoas. Por quê? Eu vou fazer o quê? Vou botar todo mundo para virar mendigo na rua? Não, e como tu falou, isso quebra um ciclo na vida da pessoa. Talvez ela tenha deficiência, mas os filhos não. Então, ela conseguindo ter um salário mais justo, uma dignidade para trabalhar, talvez os filhos dela consigam ter uma instrução, talvez nem busquem o funcionalismo público. Já vão partir para a iniciativa privada. Então, o objetivo da lei ele é muito nobre, é muito correto. O problema que nós temos é que algumas pessoas se aproveitam. Então, vamos supor, olha, eu cortei aqui meu dedinho mingo, né? Tirei ele fora. Ah, eu sou deficiente. Entendeu? Vou concorrer como deficiente. Ou eu, por algum motivo, não tenho o movimento de alguns dos dedos da mão. Realmente, se tu for considerar como uma pessoa de cadeira de roda, não parece justo. Sim. Só que o que eu tenho que verificar é, na iniciativa privada, essa pessoa competiria em igualdade de condição? Dependendo do caso, não. Né? Talvez o dedinho mingo aqui não vai fazer falta para o que ela vai trabalhar. Mas, às vezes, eu vou ter, sim, um prejuízo muito grande. Então, quem impugna que outra pessoa seja deficiente, tá certo, tá no seu direito de entender com a deficiência. O problema que nós temos é que a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, isso aí é uma faca de dois gumes, ela impede que tu saiba. Eu sempre defendi que eu tenho o direito de saber o motivo pelo qual o outro reprovou, ou pelo motivo pelo qual ele foi aprovado. Deveria ser público isso, inclusive prova dissertativa. Até né? Quem tá o nome do candidato, não é pro candidato, tá público. A redação público, que ele fez, tá lá, público. Ah, mas eu não quero me expor, então não faz concurso. Não faz concurso, exatamente. Porque a sua folha de pagamento, por exemplo, já vai estar aberta. Exatamente. Deveria ser publicizado por quê? Para que houvesse um controle. Uma transparência. Então, eu posso, inclusive, a gente não está falando aqui que isso acontece, mas acontece. De alguém que não é deficiente, passa. Por quê? Porque não é raras as vezes que acontece. O último que a gente teve agora foi na Polícia de Alagoas, que teve fraude. O concurso ficou suspenso, foi anulado, depois na Justiça voltou. Depois identificaram cerca de 300 indivíduos que haviam comprado o gabarito da prova. Concurso agora, do ano passado. Olha que doideira. Teve uma atuação bem forte aqui de um amigo meu. Já mandou um abraço pro Dr. José Moura, ali do Distrito Federal. Ele que estava à frente dessa ação, derrubou o concurso, depois voltou o concurso, porque existia fraude. Então, olha só, se tu compra o gabarito da prova, tu não vai fraudar depois na etapa médica. Né? Não, a nota de corte é mais baixa, a gente sabe. Então, o indivíduo se cadastra como cotista, pela PCD. Depois arruma um médico para dar um laudo. Depois arranja um médico para dar um laudo, a banca faz uma vista grossa. Tá, Renan, tu tá dizendo que isso, então, é procedimento comum? Não. É exceção. Né? É exceção. Mas, para que a gente evite essa exceção, deveria ser público. Então, olha, candidato, não precisa botar o nome da pessoa. Bota lá, primeiro convocado, ou coloca na polícia, no Departamento Penitenciário Federal, depende do ano passado, do 2021, o nome não saía completo. Saía um código, cada candidato ganhava um código, mas tinha um código numa lista e dizendo os motivos lá da pessoa. Então, eu não quero dizer o nome da pessoa, mas dá o código, porque através do código, na justiça, eu chego. E descubro, essa pessoa não é deficiente. Então, essa parte de publicidade ainda é muito deficiente no Brasil. Legal. E quando a gente fala de concurso público, é mais deficiente ainda. Legal. Esse é um assunto polêmico, eu acho que assim, com certeza não consegue esgotar, porque tem N situações e eu já começo a imaginar um monte de coisa. Que depende do caso concreto. Que depende do caso concreto e assim, é o que você falou. Tem gente que fala que é deficiente, compete. Por exemplo, um caso, o cara fala que é deficiente, mas ele tem um problema na coluna XYZ, mas é lutador. É o mesmo caso, dele era, como você falou, assintomático. Então tem um problema na coluna, que ele entra no concurso, né? Mas o cara dá pirueta e dá um mortal para trás, quer dizer, ele não tem nenhuma limitação. Ele está se valendo de um laudo apenas, mas tecnicamente ele não tem nenhum problema, assim, né? Fisicamente ele não tem nenhum problema. Então seria uma discussão. Porque a lei é muito bonita, a implementação é que é dura, é difícil. Sim, e aí é onde a gente vai depender sempre de processo humano. Né? Interpretação de quem está vendo o laudo, interpretação do médico, interpretação da banca. E aí onde tem envolvido o humano, tem erro. Tem erro, E tem discrepância porque também é subjetivo. Outro assunto muito polêmico, e tem alguma questão aqui no TJ São Paulo, por exemplo, a gente trabalha com concurso de escrevente, inclusive hoje abriu o edital, a gente está enlouquecido aqui, correndo atrás e acertando tudo, mas o lance é o seguinte, cotas, né? E aí você pode dar aquele passinho para por que é que nasceu essa legislação de cotas, mas existe uma questão de que a pessoa que é reprovada em cotas, ela é excluída do concurso.
E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Aqui no estado de São Paulo a gente tem uma discrepância em relação ao Brasil, enfim. Por que cotas e como que eles lidam com essa situação? Perfeito. Então, dando esse passinho atrás, a gente vai voltar um pouquinho aqui para conversar. Agora eu não tenho como usar vocês de exemplo, né? Não dá para usar nem a Lorena agora como bode expiatório. Quando ela entrou no meu curso, ela era qual? Agora já tá loira, né? Já tá loira. Tá loira, né? Tudo muda. Agora não depois. passa mais. Não passa mais. Então, veja bem, Matheus, olha, eu tenho uma dificuldade em dizer o que é uma pessoa parda. Talvez tu possa dizer pra mim, é isso que eu tô olha, falando, ó, a Lorena... eu sei o que é pardo. Eu tenho essa dificuldade. Pardo envelope, né? já Eu tenho essa começa aí. dificuldade. É. Por que eu tenho essa dificuldade? Olha só o que eu quero te dizer. E, inclusive, esse foi um aspecto bem abordado no congresso que a gente teve de concurso público do final do ano passado. Sim. E aí eu lembro aqui do professor Rodrigo Valgas, né, professor da UFSC, lá de Santa Catarina. Ele falou uma frase ali que é espetacular. Ele disse o seguinte, olha, o indivíduo que faz na Bahia, talvez ele não seja preto o suficiente para ser considerado cotista por uma banca lá que sabe o que é uma pessoa escura. Porque a realidade deles é de que quase 50% da população da Bahia é lei de pretos e pardos. Então é uma realidade diferente. Sim. Então o indivíduo que é considerado pardo, por exemplo, lá em Blumenau, Pomerode, né, cidades alemãs ali, então o indivíduo lá, olha, qualquer um é considerado pardo lá. Não, Lorena, não é olho azul, não é loira, né? Não, é pardo. Perfeito. Então eu tenho essa dificuldade porque hoje eu posso fazer concurso em vários dos estados do Brasil. Sim. E aí eu sou discriminado na minha realidade, na minha situação fática, eu sou discriminado. Mas lá no local para onde eu quero ir, eu não sou considerado pardo o suficiente. Então, quer dizer, eu não sou branco o suficiente na região onde eu moro para ter os benefícios de ser branco. Sim. E eu não sou escuro o suficiente para ter os benefícios. Quem eu sou? É a incongruência que a gente citou agora há pouco do sistema. Então, eu não me encaixo aqui, eu não me encaixo ali. E aí nós temos provimentos inconstitucionais, inclusive do Ministério da Justiça. Tem portaria, inclusive, dizendo que, olha, a tua aprovação anterior em concurso na qualidade de cotista, não pode usar de novo. Tu não pode usar documentos públicos para provar que tu é... Num lugar você foi considerado, fez um exame, foi avaliado, uma banca te considerou cotas, e aí depois em outro lugar você já não pode mais. Não, aqui você não é cotas, não, mas lá eu era. Exato, então o que nós temos é o seguinte, e aqui eu não estou fazendo a discussão se a lei é correta, se a lei não é correta, existe um campo para debate, eu tenho a minha opinião desfavorável a respeito disso, mas não é o objeto aqui da nossa discussão, mas a lei nasceu com o intuito de favorecer, assim como do PCD, de favorecer um grupo de indivíduos que sabidamente tiveram uma instrução inferior, que sofreram discriminação e que aí, nesse caso, se a gente simplesmente dissesse, olha, não tem diferença nenhuma, só estuda que tu passa. Essas pessoas que já tiveram uma escolaridade pior e prejudicada desde pequenos, elas não vão ter condições de competir em igualdade com quem geralmente estava nas elites. Tá? Então, esse foi a origem da lei. O problema é a implementação. Então, eu posso passar como cotista em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Aí eu vou lá fazer como cotista na Bahia. Não, lá na Bahia eu não sou cotista. Não, porque lá na Bahia tem que ser preto. Lá na Bahia você é alemão. Entendeu? Entendi. Tu é branco. Não, mas lá onde eu sou, eu sempre sofri. Então a gente tem essa incongruência. Tenho casos, inclusive já viraram até notícia, de pessoas que foram aprovadas em 4, 5, 6 concursos. E aí depois elas reprovam. Então quer dizer, a minha vida inteira eu fui reconhecido inclusive pelo poder público como cotista. E agora não. Eu tô com um caso aqui em São Paulo, 2, na verdade, que a gente está com uma extrema dificuldade. São casos da Polícia Federal. Eu tenho um caso de um rapaz que tem irmão gêmeo. O irmão dele já era das forças de segurança, não lembro qual é. Dentro do sistema de segurança pública, o irmão dele é pardo. Serviu ao exército, na certidão dele de reserva do exército, tá que ele era pardo. E são irmãos gêmeos. Ele não tem, porque não serviu ao exército, não tá lá na segurança pública. E ele reprovou para a Polícia Federal como cada pardo. Coisa no e o pior, real, tá? E o pior, a gente tá perdendo, inclusive, no 2º grau. A gente vai tentar levar isso para o Superior Tribunal de Justiça para verificar alguma coisa aqui. E o argumento é de que os documentos anteriores não podem ser utilizados. O próprio tribunal argumentou isso. O tribunal, não, mas aqui a portaria diz que não pode utilizar os documentos pretéritos. Então, mas como assim? Eu fiz já recursos administrativos para candidatos que tinham passado em 4, 5 concursos e haviam reprovado. Aí a gente fez o recurso, olha, mas passei em 4, 5. Alguns recursos foram providos, outros vão cair na esfera judicial. E tem um caso aqui que eu me lembrei agora, lembrei até o nome do candidato aqui, o Marcelo, que é uma situação assim que me comove bastante, a gente está bastante tempo já nesse processo dele, que é da Polícia Federal. Olha só, ele fez um concurso da Petrobras, nível federal, ele foi considerado cotista. Ele fez o concurso da Polícia Federal, que era o sonho da vida dele.
Aí ele foi considerado cotista? Não, tu não é cotista. Durante o processo, a gente judicializou e falou, na esfera federal eu já fui reconhecido como cotista. Na Petrobras. Durante o processo, ele fez a Polícia Civil de São Paulo, passou como cotista, na heteroidentificação. Cara, acabou. A gente juntou no processo e falou, agora tem um novo motivo para tu me dar o direito. Porque ele era cotista, depois não era, agora ele é. Então esse sujeito, é o que eu chamo no meu livro, é um camaleão. Ele muda de cor a hora que ele quer. Porque se ele era cotista antes e se ele é cotista depois, ele era cotista no meio. Não tem como. Perdi. Mentira. O tribunal não deu. E a gente tem que tentar levar isso para o Superior Tribunal de Justiça e conseguir consertar um problema desse. Hein? Então, tu entende esse caso? Eu lembrei aqui do caso dele, que é um caso comovente, porque a gente conseguiu a aprovação dele em outro concurso depois. Então, eu sou cotista aqui, mas no meio eu dei uma mudadinha de cor. Quer dizer, eu sofri preconceito até aqui, depois eu não sofri mais, aí apagou meu passado, né? Aquilo que eu sofri apagou. E agora eu tô sofrendo de novo, aí eu sou cotista de novo. Então é arbitrário. É arbitrário. Então, a gente tem muito problema na questão de cota. Trazendo para o estado de São Paulo em específico, existe uma lei estadual aqui que é inconstitucional, porque ela diz que o candidato que se inscreveu como cotista, para cor, que esse candidato, se não tiver aferida lá no momento da heteroidentificação a condição de pardo realmente, ou preto, ele é excluído do concurso. Ele não vai para a lista geral. Não vai para a lista geral. Isso é inconstitucional. A gente já tem batido o martelo. A gente não olhou esse edital para ver como é que eles colocaram lá, né? Já tem batido o martelo de que não hoje, pode. A gente vai ver isso aí. Entendeu? Não pode. No último concurso que teve agora da polícia, eu tô com alguns casos assim desse da polícia. A gente, felizmente, ali tá funcionando. A gente alega o quê? Olha, tu tá presumindo a má fé. Um caso aqui do rapaz, eu não lembro o nome dele, mas olha só, ele fazia faculdade no Instituto Federal do Acre, na condição de cotista. Tava fazendo faculdade lá. E aí ele reprovou e foi eliminado, inclusive, da vaga ampla. A gente entrou com a ação e disse, olha, juiz, ele não pode ser considerado cotista? Claro que pode, mas eu não estou discutindo se ele é cotista, eu estou dizendo que ele não pode sair da ampla. E a prova é de que ele já é cotista no Acre. Está fazendo faculdade como cotista. Então, no mínimo, ele não pode sair da ampla porque ele não teve má fé. E a má fé tem que se provar, Matheus. Quem alega a má fé é que vai provar. Aqui tá falando de má fé. No edital do TJ, estou abrindo aqui porque abriu esse edital agora. E aí ele fala, na hipótese de declaração falsa, compreendido como aquela com má fé ou fraude, o candidato será eliminado do concurso, mesmo que tenha atingido a nota suficiente para figurar em outras listas. Se tiver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da nomeação após o procedimento administrativo que lhes sejam assegurados contraditória e ampla defesa sem prejuízo das sanções cabíveis. Então ele coloca essa questão de que se ele, na hipótese de constatação de declaração falsa ou com má fé. Então assim... Esse edital é melhor porque ele citou expressamente a má fé. Isso. Tá? Mas não quer dizer que a gente não vai ter problema. Porque é isso que eu te falei. A banca reprova, quem tem dinheiro busca um advogado e vai voltar. Quem não tem dinheiro morre ali, morre na praia. Então, esse que eu te falei agora da Polícia Civil, o juiz não deu a liminar. O rapaz que já era cotista no Instituto Federal, passou por banca de heteroidentificação. E a gente falou, tá, mas então tu tá presumindo a má fé? Tá reprovando? Aí eu fiz um agravo pro tribunal, não ganhei também. Tive que conversar com o desembargador, a gente despachou com ele, aqui de São Paulo. A gente despachou com o desembargador e eu falei, olha, doutor, aqui é uma questão bem absurda, né? O senhor não pode reprovar o indivíduo porque ele já, na cabeça dele, como ele passou para cotista no Acre, e ele tá fazendo faculdade, ele é cotista. Não vamos discutir. Se o senhor acha que ele não é cotista, tudo bem. Mas aí tirar ele da ampla porque dizer que ele teve má fé... Não, aí né? É pior ainda, aí né? Ele se retratou. Esse é um caso que eu tô contando aqui porque é difícil isso acontecer. Mas aí ele entendeu o problema, se retratou, então não precisou julgar de novo. Ele voltou atrás na decisão dele, ele pode fazer isso pelo 1042 do CPC. Ele se retratou e deu a liminar. E aí quando todo mundo viu a cagada que foi feita, o próprio juiz de primeiro grau também mudou de ideia e aí já sentenciou o processo, né? O candidato venceu. Então o que eu te digo assim, ó, existe um problema na cultura jurídica de que, tu sabe, tu trabalhou no tribunal, tu sabe como é que é, existe o problema de meta, eu quero bater meta, eu tenho que ter 20 sentenças, 30 sentenças, eu tenho que fazer a coisa andar. E aí eu não leio, né? Então a pessoa deixou de ser um indivíduo, deixou de ser alguém dotado de dignidade, passou a ser um número. Entrou um processo, falou, o que é isso aqui? Não, isso aqui não tô muito afim não. Ah, é cota? Deixa eu ver a foto do cara. Não é cotista, reprova. Claro. Então eu tô sofrendo uma discriminação 2 vezes. Pela banca e pelo Poder Judiciário. Cara, então a gente tem esse problema sério aqui em São Paulo. Em outros lugares eu não tenho ciência desse problema. Tá? Na verdade, fazendo aqui uma meia-culpa,
na PM do Ceará, que é um concurso específico também de polícia, a gente teve na PM do Ceará do ano passado um problema também. Tá? Então, tirando São Paulo, teve um problema no Ceará também ano passado, de que a pessoa que não tinha a condição dela de cotista reafirmada pela banca era eliminada do concurso. Mas isso não se discute, pessoal. Se tu foi eliminado e não teve a má-fé, o que seria a má-fé, né? Então, vamos botar aqui Se eu concorresse como cota, seria má-fé, por exemplo. Eu não posso te dizer assim, ó, que seria má-fé em específico. Não, na minha consciência seria má-fé. Então, mas eu digo assim, ó, eu não poderia dizer que é má-fé, porque eu teria que ver o teu contexto social, onde tu mora. Que é aquilo que eu te falei, por exemplo, de Pomerode. Mas é o fenótipo, né? São as minhas características mas esse é o problema, físicas. porque algumas legislações não falam só do fenótipo. Existe legislação que fala do fenótipo, aí eu concordo contigo. Tá, tu agiu de má fé. Mas tem legislação que considera o critério de ascendência. No Rio Grande do Sul, por exemplo, considera o critério de ascendência. Então, talvez a tua mãe seja negro, teu pai não é, tu puxou mais para um lado branco, não tem as características da raça. Escovou o cabelo. Mas tu sofreu preconceito. Que é o objetivo da lei. Né? A lei objetiva assegurar esse preconceito aqui, né? A não discriminação. Esse é o objetivo da lei. Então, o que eu te digo assim, ó, para mim saber se houve a má fé, eu teria que verificar como casos que já ficaram famosos, que tu se pintou. Aí sim. Não, aí beleza. Entendeu? Aí tu se pintou, tu vai lá e bota... Tinha um ruivo, né, que ficou famoso. Teve um caso agora, que foi divulgado um youtuber aí, um influenciador digital do TJ do Distrito Federal. Tá? Era para técnico, analista, que a menina se pintou e foi considerada cotista. E aí, na justiça, mandaram ele remover o vídeo, porque ele estava atacando a honra e a imagem dela. Mas o cara fez a denúncia. Foi agora recente, no final do ano passado também. Então, é um caso de má fé. Por que tu se pintou? Por que tu se pintou, Lorena? Por que tu tá pintando o cabelo aí de loirinha aí? Por que tu tá tentando esconder de nós? Total. Entende? Então a pessoa quando você vê de Varginha, como é que você é. Mas enfim. Mas ó, esse lance, eu tô dizendo assim, por exemplo, no meu caso, eu sei que eu não sofri nenhuma discriminação, eu não tive nenhuma diferença. Então, se eu entro nesse como cotista, eu tô tentando me beneficiar. E aí, assim... Tu jogou uma pra ver o que dava, Joguei né? uma pra ver o que dava. E aí, assim, na minha consciência seria má fé. Eu acho que cada um vai ter a sua consciência. Então, tem alguém que vai olhar pra si e vai falar, cara, não, a minha mãe... né, tem descendência, o meu bisavô, tataravô, bisavô, sei lá, o avô mesmo, era negro, mas como aqui, pelo menos no estado de São Paulo, é o fenótipo, a gente, eu não sofri nenhum problema. O que acontece é que eu fiz, por exemplo, no caso do escrevente, quando a gente fez o curso para o concurso anterior, eu peguei da prova anterior que já tinha um critério, já tinha sido aplicado, porque essa legislação de cotas ela é recente, até uns 4 anos no máximo, 3, 4 anos, né, de cotas aqui para o estado de São Paulo. E aí qual o lance? Eu peguei fotos de pessoas que foram consideradas negras, né, ou pretas, né, que acho que é o termo agora, né, pretos e pardos, acho que é isso. Eles utilizam esses dois, pretos e pardos. Pretos e pardos. E aí eu peguei e falei, esse aqui foi para dar um parâmetro para o aluno. Porque o aluno não quer ser excluído do concurso. Então eu falei, isso aqui foi considerado que passou e isso aqui não passou. Cara, era muito próximo. O que você olhava que conseguiu e o outro... Cara, se você pegasse, assim, na praia, aquele ali passar, seria... O problema todo é na interpretação do direito, porque o direito já está lá. É na interpretação. Nós tivemos uma ADC 41, e aí o Supremo Tribunal Federal decidiu a questão das cotas. Está decidido já, a gente não tem que discutir, tá? Como eu falei, aspecto moral se discute, mas aqui na questão do direito já está lá, ADC 41. E se for olhar, e eu trabalho isso bem minuciosamente no livro aqui, esse é um capítulo que depois eu te recomendo que tu leia, tá? Eu trabalho especificamente essa questão do candidato camaleão e a questão da ADC 41. O que nós temos lá? O ministro Alexandre de Moraes falou o seguinte, olha, tem que privilegiar os documentos que a pessoa apresenta. Mas aí nós falamos agora que tem a portaria dizendo que documento anterior não. Então, quer dizer, eu tenho uma discussão que falou que era para aproveitar os documentos. Eu tenho uma presunção de que a pessoa se autodetermina. Então, eu vou usar aqui, não é em tom pejorativo. Isso, eu não vou usar em tom pejorativo, não é isso. A gente tem que explicar tudo hoje em mídia social, tem que explicar. Né? Então, não é em tom pejorativo. Mas assim, se eu disser que eu sou uma mulher, tu tem que aceitar. Eu não concordo, mas é assim que tá funcionando. Sim. Aí, se eu te digo que eu sou pardo, tu não aceita e deu. É absurdo. Entende? É absurdo. Eu tô mijando de em pé ali no muro e sou uma mulher. Mas eu digo que sou pardo, não. Eu tô de má fé. Entendi. Então, a gente está vivendo um sistema que as pessoas elas estão emburrecendo. Tá? John Gatto já falava disso aí lá nos Estados Unidos na década de 60. A gente está emburrecendo. Ele chamava de emburrecimento programado. Então, o que eu tenho que verificar assim? Olha, por que candidato que tu se considera pardo?
Bom, eu me considero pardo porque eu tenho essas características fenotípicas ou pelo meio em que eu estou em curso. Perfeito. Se o candidato se considera pardo e eu digo assim, ó, cara, esse cara não tem olho azul e não tem cabelo loiro. Eu tô olhando assim para um caso que eu digo, né, não dá para fazer isso contigo. Sim. A gente não tem um exemplo visual aqui pro pessoal olhar, mas eu digo assim, olha, não dá para dizer que ele é branco também. Entendeu? Ó, eu não acho que ele seja pardo, mas também para branco ele tá um pouco diferente. Sim. Então eu tenho que privilegiar a autodeclaração. Isso é o que está dizendo na DC 41. Então, ó, eu vou privilegiar a autodeterminação. Qual é o papel, Lorena, da banca? Foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. O papel da banca é coibir fraude. Se não é um caso de fraude, privilegie a autodeclaração, privilegie o documento público. O que eu tenho hoje ao contrário? Por banca e pelo Poder Judiciário. Não, eu estou olhando e tu não é cotista e tchau. Tá, mas eu tenho esses documentos e essa... Não. Tu não é. Não é, na minha concepção. Então ninguém mais está respeitando a DC 41. E aí por que não estão respeitando? Por conta da discriminação. Na cabeça do julgador, na cabeça do membro da banca, por mais que ele não entenda, ele está fazendo uma discriminação. Porque o papel dele ali é proibir fraude, evitar fraude. E não julgar se tu é cotista ou não. Como eu disse, se a pessoa não é branca, e aí eu posso fazer um pulo aqui, vamos saltar lá para a Europa, aqueles países escandinavos. Aquilo é branco. Nenhum de nós, portanto, é branco. Nenhum. Entendeu? É. Nenhum de nós, portanto, é branco. Lembra que eu te falei da tua circunstância? Eu falei, eu preciso ver do meio social que tu está inserido. Talvez, se tu tivesse lá, tu sofresse discriminação. Então, no teu contexto social, valeria aqui a tua inscrição como cotista. Entendi. Então, é nesse aspecto que hoje estão falhando muito as bancas e o tribunal. Primeiro, não pode reprovar o candidato, porque tem que provar má fé, eu não posso presumir. Que é muito difícil. Que é muito difícil, então o ônus fica para o Estado. O candidato se, olha, eu entendi que eu era pardo. Não, mas o teu caso é de má fé escarada porque tu se pintou. Ótimo, tira ele. Não provou má fé, joga ele para ampla. Basicamente isso. É. E tem que privilegiar sim, né? Isso que eu estou falando está contrário à jurisprudência dos tribunais. Só quem é favorável é o STF, mas para chegar lá não é fácil. Privilegiar documentos pessoais, que a pessoa já tem, aprovações anteriores e, claro, a autodeclaração. Eu lembro que eu conversei com alguns candidatos que tinham feito como cotas e que foram aceitos, e eles diziam isso, que a banca lá, não é uma banca, né? Essa avaliação, né? É uma comissão de identificação. Isso. Que eles perguntavam, você já teve algum outro concurso que você foi considerado negro? E aí ele falava, já em tal concurso eu passei pelo mesmo processo. E aí, então eles perguntavam. Essa é uma pergunta própria. Eu já vi perguntas que eram impróprias. Como, por exemplo, perguntando para a pessoa, tu já sofreu discriminação? Quando, né? Tipo... Quando, onde? Como? Isso é impróprio. Por quê? Tu não está ali investigando se a pessoa sofreu ou não. Porque eu tenho 2 objetos na lei de cotas. Assegurar que a pessoa que foi discriminada tem uma reparação e também a questão de dar uma oportunidade para essa pessoa. Então, a oportunidade decorre da discriminação? Não. Eu moro lá num quilombola. Sou negro. Moro no quilombola. Sou negro. Me inscrevi. Talvez eu nunca sofri discriminação na minha vida porque eu nunca saí do quilombola. No seu meio tá lá. Sai do meu meio. Mas eu sou negro. Então a ação reparativa vai me favorecer. Então percebe como são 2 os elementos? Então não necessariamente eu tenho que ter sofrido a discriminação. Ou talvez a pessoa sofreu e não sabia. Para ela achou normal aquele comportamento da sociedade. Normal. Então, pergunta própria, essa que tu falou, já foi aprovado. Por quê? Porque vai trazer elementos. Sim, para eles é... Isso seria uma pergunta bem própria mesmo. Essa pergunta foi... Alguns candidatos me relataram que a banca lá, a avaliação, fez... Eu acho interessante, porque aí já consegue avaliar o critério. Mas assim, do ponto de vista objetivo, se a gente tivesse que... Pô, eu estou ali na ponta, né? Abriu o edital do concurso, enfim, sou considerado pardo, mulato, sei lá qual faixa ali, né? Sei lá, que a gente brincava, isso deve dar um pau danado, mas enfim, 6:30 da tarde, ainda não está completamente escuro, não está claro. Eu faço e me arrisco a disputar como cotas ou não, enfim, é um risco muito grande. O que você faria? Se você tivesse um pouco mais para lá, né? Você é do sul, está muito clarinho, mas enfim, se tivesse mais para lá, o que você faria? Então, eu preciso aqui ser bem ponderado no que eu vou dizer. Primeira coisa, a pessoa tem que ter com condição, né, de avaliar a si própria com honestidade. Então, isso vai depender da honestidade de cada um. Tem a ver com a consciência. Né? Então, isso é muito pessoal. Mas eu diria o seguinte, ó, eu, Renan, não me enquadro como pardo.
então eu jamais concorreria. Eu não vou querer uma Perfeito, nota mais baixa e não vou penso. concorrer. É a mesma coisa. Beleza. Agora vamos supor que eu me enquadrasse por algum motivo, eu entendia que eu sou pardo. Como é que eu vou fazer para entrar nesse concurso? Esse agora do escrevente de São Paulo agora, tá? Que existe a possibilidade de ser reprovado, mesmo que esteja no edital, e a pessoa pode considerar má fé. Eu tenho que verificar o seguinte, olha, eu tenho algum elemento, qualquer que seja, documento, físico, social, eu tenho algum elemento que comprove? Não, eu não tenho, então não concorre. Por quê? Lembra que eu falei da questão do SPC? Evitar ter que contratar um advogado? Então, olha só, teve muito candidato desse da Polícia Civil de São Paulo agora, que me procurou e falou assim, eu tô dentro da Ampla nas vagas, eu nem preciso da cota. Porque a cota aqui é 006, é um cabelinho lá de nada. Tô falando para a realidade de São Paulo. Dependendo de outro estado onde vai ter uma lista diferenciada, é outra situação. Aqui em São Paulo é um cabelinho lá que não serve de nada. De nada. Tá? Tu acha que vale a pena, por causa daquele cabelinho, tu ter que gastar um processo com um advogado, ficar 3, 4 anos? Então, Renan, por isso que eu falei, tô sendo ponderado, eu não faria. Entendi. Tá? Agora, se o indivíduo diz, não, mas eu vou precisar daquele cabelinho, qualquer pontinho vai me ajudar que eu não tô voando. Então, arrisca. O que vai acontecer é que, provavelmente, se tu não for considerado cotista, tu vai ter que acionar a justiça, vai pagar um advogado para continuar na Ampla. Aí ele vai te procurar, inclusive. Aí vai procurar o Renan aí. Entendeu? Mas tô falando para a realidade de São Paulo. Tá? Tem concurso que a gente sabe que a pessoa que ficar na cota vai pegar a vaga. Tá? Eu tenho vários candidatos aí que são cotistas, que me procuram e dizem, olha, só tem eu de aprovado. Ou como PCD, ou como cotista na cor. Tem muito concurso assim ainda, né? Que o pessoal vai reprovando, porque mesmo para cotista tem uma nota mínima. A gente teve o caso aí eu estou trazendo de outros argumentos, mas caso da PCD não, da PRF-PF, que não tinha PCD suficiente. E aí eles trouxeram o pessoal da Ampla. Então, claro que às vezes esse cabelinho que a gente falou em São Paulo pode fazer a diferença. Pode fazer, né? Claro. Embora aqui, pela minha experiência, não faça. Não, no TJ São Paulo a nota é bem mais baixa. Então, por exemplo, um candidato que é aprovado na ampla concorrência lá, ele está dentro da nota de corte, ele faz 84 pontos. Na nota de negros, por exemplo, né, de cotas para negro, ele vai fazer 70 e poucos. Dá uma diferença grande. Aí já vale a pena arriscar. Entendeu? Aí já vale a pena arriscar. Deficiente também, vai para 50 e poucos. Não, para deficiente a média, é porque aí é muito interessante, é isso que você falou. Quando a gente está trabalhando com a lista geral, a nota ela tende a ficar um pouco mais estável. Nessas listas especiais, como não tem muita concorrência, às vezes você tem uma cidade que a nota do deficiente ficou muito alta. Porque teve ali 3, 4, 5 ali que fizeram nota alta como deficiente. E outros, em outros lugares, a nota muito baixa porque não tinha quase ninguém. Então, quase que quem fez a nota mínima, que é 50%, já está dentro. Então, ela oscila muito mais. É até mais difícil de você cravar uma nota de corte quando é essa aí. Quando é nota de lista geral, a gente tem mais parâmetros, né? A lista é maior, mais gente, enfim. Então, mas, via de regra, é uma nota consideravelmente mais baixa. Eu acho que, naturalmente, a tendência é que isso vá se equilibrando, né? Porque eu imagino, pelo menos assim, como eles falam que é temporário, né? 10 anos, claro, a de São Paulo é outra legislação, mas a lei federal era 10 anos prorrogável por mais 10. Já está até na hora de discutir já essa lei de novo. Isso, então pode ser que depois a galera já está meio que ligada nisso. Então, por exemplo, quem é cota fala, cara, agora é um momento bom para estudar, porque, enfim, vou ter uma legislação que me favorece. Daqui a um pouco isso aí não existe mais. E aí joga todo mundo na lista geral. Isso se houver o equilíbrio, mas eu acho que assim, ele é difícil, né? Me lembrei uma coisa agora que é importante dentro desse assunto. A gente não tem como esgotar tudo, Lorena. Mas é importante que é o seguinte. Existe, dependendo da legislação também. Tá? Geralmente é dessa forma que eu vou falar. Casos específicos, não. Mas o candidato que é aprovado na cota e na ampla, ele não vai ser nomeado pela cota. Ele vai para a ampla. Sim, total, já vi isso. Então, o que acontece? Assim. Olha, eu não precisei da cota para tomar posse. Total. Então, vamos supor, isso, se eu não me engano, aconteceu na PRF, tá? O primeiro candidato, acho que foi PRF, PF, um desses dois aí. O primeiro candidato era cotista. Tá? O primeiro, geral, era cotista. Então, por que eu vou contratar ele pela cota? Não preciso. Então, eu vou liberar a primeira vaga de cotista para uma outra pessoa que não teve a nota suficiente pela ampla. Então, é importante que o candidato que se inscreve isso também preste atenção. Por quê? Porque se ele se inscreveu pela cota, ele significa que ele entende que aquilo é importante. E se era importante para ele, é importante para quem está abaixo dele. Então, se ele for nomeado pela cota, ele está tirando a vaga de outra pessoa. Porque a vaga dele deveria ser pela ampla. Então, é importante, né, haver aqui vamos dizer assim, esqueci o nome da palavra. Consenso, né? Mas eu digo assim, uma união entre os candidatos que estão fazendo concurso pela cota,
Porque, como eu disse, se tu tem vaga pela ampla, vai pela ampla e libera a vaga para outra pessoa cotista. A pessoa tem que fazer uma união, tem que fazer esforços aqui para que o direito ele sirva a todos e não a mim. Legal, muito bom. Assunto polêmico, né? Cota, altura mínima, SPC. Acho que uma galera que presta concurso hoje tem muito problema. Esse é só a pontinha, né? A gente tem concurso que é cancelado. Esses dias, recentemente, numa prova aqui em São Paulo, a galera ficou esperando a prova, aí teve um problema. A Sebrasp. Eu vi. E aí, no fim, não fizeram a prova, ficaram 2 horas lá sem informação nenhuma, a gente passando mal, e aí depois falaram, não, a gente vai replicar outra prova. E aí, a prova ia ser diferente, para não quebrar a isonomia, que no final quebra. Quebra. O Banco do Brasil já fez uma prova agora. Tudo bem, cada região fez uma prova e você estava concorrendo naquela região. Mas aí dava muito pau, porque a galera falava, não, a minha redação foi sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Não, mas a minha foi sobre... sei lá, que o sistema monetário nacional. O problema aqui que a gente tem é quando o edital não prevê isso. Tá? Então a gente pode até entrar aqui nesse caso do Banco do Brasil não era previsto. Isso, então, mas é isso que eu estou te falando. Essa foi a discussão que foi levantada. Porque aí nós estamos falando o seguinte, o certame vai ser regido pelas regras previstas no edital. E a administração pública, isso é norma de direito administrativo, a administração pública ela vai fazer aquilo que está previsto. Sim. Aquilo que não está previsto ela não faz. Ela não tem essa autonomia, igual o cidadão privado. Então, ela não tem autonomia. Esse é o problema. E também tem o problema de alterar o edital. Tinha uma coisa prevista e eu altero isso. Então, essa situação que tu comentou, né, de adiar a prova, a gente já tem tese definida pelo STF, então é repercussão geral, tem que aplicar para todo mundo. De caso de indenização. Eu faço jus à indenização? Inclusive, essa semana agora saiu uma notícia aí também que no TJ Minas Gerais teve uma indenização de uma moça que ia fazer uma prova em algum lugar, eu não lembro onde é que era. Ela teve uma indenização pelo adiamento da prova. Ela perdeu lá a passagem aérea, perdeu o hotel, que não conseguiu reembolso, né? Geralmente a gente compra a passagem mais baratinha. Aquela que não dá o reembolso porque as passagens estão muito caras. E a gente sabe que o candidato está muito duro. Está sempre ali com o dinheirinho contado. Então ela acabou de ganhar agora a indenização por questão de adiamento de prova. Como regra geral, parâmetro geral, a administração está vinculada ao edital. Quando é que ela pode alterar o edital? Ela pode alterar o edital quando é uma exigência legal. Por exemplo, é deficiente A, B e C. Uma lei alterou no meio do edital, agora o D e o Y são. Ou que o B e o C não são mais. Deixou de ser. Então, para se ajustar à legislação, nada mais exigível aqui da administração, súmula 473, né, que a gente tem, que ela pode ajustar os seus próprios atos, que ato nulo não gera direito, ela vai simplesmente ajustar o edital. Perfeito. Tá, mas não é um caso aqui de uma nova lei, ou de um novo entendimento. Não, é um caso de má gestão. Então, adiei a prova, cancelei a prova, é má gestão. E aí a gente vai atrair a teoria do risco administrativo. Dentro da teoria do risco administrativo, isso aplica para tudo. Tu tem o bônus, tu tem o ônus. Eu, Estado, te contratei para aplicar uma prova. Tu tá fazendo de graça porque tu é bonzinho? Lógico. Não. Os contratos são milionários. Então, esse contrato, ele vai prever o quê? Que tu vai ter que desempenhar a tua função com maestria. Porque tu é especializada. Geralmente é por isso que eles dispensam a licitação. Porque tu é especializada. Essa é a justificativa. Tá, mas é uma especializada que não tem especialidade? Que atrasa a prova? Que não chega? Só faz isso, faz errado? Exatamente. A única finalidade da instituição é aquela ali. Nossa, é bizarro. Então, nesses casos, a pessoa tem direito à indenização. O STF principalmente falou na questão de fraude. Concurso público anulado por fraude, a pessoa não vai ter direito à vaga, infelizmente, mas ela vai ter direito a uma indenização. Agora, como é que a gente verifica essa questão da indenização? Vamos supor esses candidatos ali que foram fazer essa prova que tu citou. Era prova do que mesmo que tu falou? Foi do INSS, né? Do INSS, São né? Paulo, só que foi na comarca de São Paulo. Isso, vamos supor que por algum motivo tu tem um comprovante de passagem. De ônibus, de avião, enfim. Ou da gasolina do carro. Tu tens direito ao ressarcimento disso. Claro. Por que tu tens direito? Porque tu não vai ter que fazer a prova de novo. Sim. Então tu vai ter que gastar 2 vezes para fazer uma prova só. Então tu tens direito a ressarcimento dos valores materiais. E indenização dano moral? Não. Não, porque tu ainda vai fazer a prova. Mas tu foi lá... Aí eles vão chamar de um mero aborrecimento. Sim. É um dissabor no cotidiano. Então, infelizmente, eu concordo aqui que deveria haver uma indenização, dano moral também. Sim. Porque a pessoa foi feita aqui de idiota, essa é a realidade. Foi feita de idiota. Ela estudou, talvez naquele dia ela teve vários imprevistos na vida, deixou o filho doente, mãe doente, e foi fazer a prova. E aí ela é tratada como nada, como ninguém. Então, a dignidade aqui é relativizada pelo STF, pelos tribunais, a zero, né?
Dignidade nenhuma. Passa um pano, né? Nenhuma. E aí, fazendo já uma crítica aqui, tu vai ver casos aí de magistrado que vão pra Orlando passar férias na Disney. Ah, e o voo atrás é 20 mil reais de dano moral. Então, a gente tem aqui, infelizmente, esse problema dentro do judiciário. Tem que melhorar, tem que bater muito aqui ainda, porque cancelamento de prova, alteração de regras previstas nos editais, só decorrente de lei. Legal. Se a lei prevê, aí altera. Se a lei não previu, não. E nós temos casos, Matheus, decididos pelo STF. De novo, em prova de magistratura. Mas tem casos definidos pelo STF. O cidadão vai lá fazer a prova e a data de inscrição definitiva, magistratura, é um caso à parte, porque o candidato primeiro faz um concurso, uma prova, seleciona. Depois de selecionar essa nata, eu vou fazer a inscrição definitiva. Então é um concurso bem à parte. Dessa inscrição definitiva, ele tem que ter já comprovado os 3 anos de exercício da advocacia ou de experiência jurídica. E muitos editais fazem o quê? Olha, a data de inscrição definitiva é abril de 2022. Aí o candidato pensa, olha, abril de 2022, eu vou estar com meus 3 anos prontos. Vou ter completado. Vou me inscrever e gasta. Chega lá no final, por algum motivo, em dezembro de 2021, a banca diz, em janeiro a gente está fazendo inscrição definitiva. Então antecipou aqui. E o cara vai ser reprovado. Qual é a justificativa para antecipar? Não tem justificativa para antecipar. Agilizamos aqui, estamos precisando. E a segurança jurídica? E a confiança que o cidadão depositou? E o dinheirinho que ele gastou? Estão brincando com esse cara aqui? Então a gente tem casos assim que estão chegando no STF. Em alguns desses casos já foram julgados. Tem muito caso para ser julgado. Mas tem casos que já foram julgados. O STF disse, não pode. Prova de título. Teve caso da magistratura. Tá no livro. Tudo isso está no livro. Tá? Caso da magistratura. Disse, olha, tu pode apresentar títulos. E não limitou títulos. Era 2 pontos por título. O cidadão foi lá e apresentou 5 títulos. Quero 10 pontos. Não. A gente viu aqui que o edital não estava bem escrito. Então a gente vai alterar o edital no máximo 2 títulos. Aí alterava a classificação. Porque o candidato tinha 5, não estava previsto no edital. O STF disse, não pode. Porque tu tá mudando as regras com o jogo em andamento. Eu jogar futebol e depois, quando dá o primeiro tempo, na hora de começar o segundo, a regra mudar. Agora é basquete. Não pode. Então a alteração do edital já está bem pacífico isso, por STJ e por STF. Não pode alterar o edital. A não ser em caso teve Covid, teve pandemia, um caso à parte, né? Que daí tu vai analisar ali na situação e diz, não, olha, desabou um prédio aqui que eu ia fazer a prova, acho melhor cancelar a prova. Perfeito. Mas por incompetência, gera sim o direito de indenização. Legal. Eu queria pegar um assunto aqui, a gente já conversou sobre isso, até quando mudou a lei, eu contactei o Dr. Renan para falar sobre isso, até para pegar uma opinião com ele. Eu peguei com mais algumas pessoas em relação ao problema que a gente teve no técnico judiciário federal. A gente teve aí uma emenda, uma lei que era para um assunto específico do TJDFT, que depois colocaram de forma sorrateira, e essa é sempre a palavra que eu uso, porque para mim foi de forma sorrateira, uma alteração vinculando todo o judiciário federal a uma norma que agora, concurso de técnico federal, exige-se nível superior, né? Superior em qualquer área. Isso gerou uma discussão tremenda. Esse artigo tinha sido vetado, né, pelo presidente, o presidente vetou, depois derrubaram o veto, né? A associação fez um lobby no Congresso lá, com os deputados, conseguiu derrubar. Enfim, o cenário que a gente tem agora é a legislação vigente, já está vigente, foi publicada, nível superior. Qual que é a sua opinião sobre isso e o que você acha que vai ser o desdobramento, né? A gente já tem até uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei. Então, vamos de novo com o nosso passinho atrás, né? A primeira questão que precisa se entender aqui é que existe uma inconstitucionalidade formal ou material. Em razão da matéria, quer dizer, a pessoa não pode tratar daquela matéria. Sim. Ou a forma como foi prevista ali, sei lá, quórum de votação, etc., não era o adequado para aprovar aquela lei. Então, o que a gente tem aqui nesse caso em específico? Primeiro lugar, eu vou pensar o seguinte, quem foi que propôs essa emenda? Como tu falou, foi lá no TJDFT. Sim. Beleza. Só que aquela proposição, ela não tinha esse artigo, ela não falava nada disso, era específico para um tribunal. Dentro do Congresso, lá, nós tivemos ali uma emenda parlamentar e disse, olha, agora a gente vai colocar isso aqui enrustidinho. É o tal do jabuti, né? Coloca o jabutizinho ali escondidinho e vai passar e ninguém vai perceber. Quando a pessoa perceber, já tá lá. Já tá. Acho que é a deputada Érica Cocai. Isso. Eu gosto de citar ela, enfim, porque o pessoal precisa saber, né, quem coloca essas normas de forma sorrateira. Isso. Prossegue. Então, o que aconteceu ali? Existiu uma emenda parlamentar que alterou o ingresso no concurso. Sim. Olha só, requisito de ingresso no cargo do Poder Judiciário é a atribuição do Poder Judiciário.
Privativa. Assim como, por exemplo, é a atribuição do chefe do executivo para o executivo. Sim. Né? Para os demais cargos ali, a gente vai ter sempre uma autoridade que é a responsável de dizer. Fazendo uma analogia bem simples. A gente teve, uns 2 anos atrás, uma lei modificando a idade para ingresso na Polícia Militar do Rio de Janeiro. A lei foi declarada inconstitucional. Por quê? Porque era prerrogativa do governador alterar os requisitos de ingresso no cargo das polícias militares. Mesma coisa aconteceu em Santa Catarina em 2021. Teve uma alteração lá em 2020 por parte dos parlamentares, o governador vetou, eles fizeram de novo. Disse, não, a competência é do governador, então é uma inconstitucionalidade que não tem como sanar. Porque a competência era dele. Total. Aqui, no meu ver, a gente já conversou sobre isso antes, no meu ver, essa inconstitucionalidade deve ser declarada. Por quê? Porque se o Poder Judiciário, que é quem trabalha diariamente com esses técnicos, tivesse chegado à conclusão de que é necessário uma formação específica, ele faria essa alteração, proporia essa alteração. E não foi o caso. Então, como não foi partindo do Poder Judiciário essa alteração de ingresso, me parece, essa é a minha opinião, de que vai ser declarada inconstitucionalidade. Tá? Só que o problema é que até ser declarada inconstitucionalidade está valendo. Está valendo. Esse é o nosso problema. Até ser declarada inconstitucionalidade está valendo. E já cria um monte de problema. Muitas pessoas vão deixar de fazer o concurso, ou vão deixar de tomar posse. O próprio judiciário vai ter muito mais ações para julgar, porque eu posso pedir a inconstitucionalidade incidental. Tem gente que não sabe disso. Tem gente que não sabe disso. Você, Renan, então nem vou me inscrever aqui e tal. Não, olha, tu pode entrar com tua inscrição, passou, tá aprovado, chamado para tomar a posse. Ah, mas tu não tem o requisito. Aí tu entra com um processo, pode ser até preventivo, para pedir a inconstitucionalidade incidental. Olha, essa lei é inconstitucional por esse motivo. Aí alega tudo que tu entende. Então assim, não é que eu quero que tu declare a lei inconstitucional, mas eu quero que tu afaste a aplicação dela para o meu caso em concreto, porque ela é inconstitucional. Sim. Mas o objeto do pedido não é a lei. O objeto do pedido tem que ser outro. Sim, então eu posso fazer isso na via individual. E aí entra a nossa expertise, né? Tanto dos legisladores quanto do Poder Judiciário. A gente cria trabalho e retrabalho e mais trabalho. Então, ao invés de a coisa funcionar, a coisa não funciona. Empaca. E empaca por, aqui eu já vou dizer bem a palavra, que é incompetência. Incompetência de quem legisla e incompetência de quem julga. Porque, por qual motivo eu vou gerar mais demanda para o Poder Judiciário? Já não tem um monte de ação para julgar? Nesse caso, foi do legislador. Nesse caso, foi do legislador. Nesse caso, o legislativo enfim, você atrapalhou. E aí tem comissão de constitucionalidade e justiça, né? Pra quê? E o voto, né? O deputado Cajuru fez um voto... Fez. E fez bem feitinho. Bem feitinho, apontando os vícios, né? Dessa lei, né? Primeiro, sim, apontou inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade material, formal, enfim. Eles não têm o que fazer? O pessoal... Então, na verdade é o seguinte. Qual que é o lance? O que o pessoal precisa entender? Tem por trás do movimento, né? O que está por trás desse movimento? A classe dos técnicos federais querem equiparação, porque sempre que vai discutir um aumento, o analista ganha mais, o técnico ganha menos. E a galera vê que no dia a dia não tem tanta diferença. Então, tipo assim, eu tô fazendo meu trabalho aqui, mas o cara que é analista ali tá igual e tá ganhando 5 pau a mais que eu. Então, na prática, o que acontece é que a galera fala... lobby. Aí a galera pega e a associação começa a pressionar. Não, a gente precisa transformar a nível superior, que uma vez transformar a nível superior, a gente equipara a carreira e todo mundo vai ganhar bem. Então, você que está técnico aí... Agora, qual que é o ponto? O que eu defendo? O cara que entrou como técnico, o cara passou num concurso que era de técnico, ele sabia que era um concurso de nível médio, ele prestou, talvez ele só tinha esse requisito e naquela época servia. Talvez hoje ele tenha nível superior, enfim. E aí agora, já por uma função, cada um puxa a corda pro lado que quer. Mas eu olho pro lado que, cara, é aquele negócio de consciência. Eu também olho desse mesmo lado. A consciência. Eu passou fiz uma faculdade, fui lá, prestei um concurso para nível médio, agora eu quero que só porque eu faço o mesmo serviço que o outro, Isso, aí passa no concurso de analista. Então, você tem condições agora, né, financeiras de bancar e faz o concurso. Faz a faculdade e passa de analista. E aí eles levam isso para as associações, claro, têm interesse, começam a fazer lobby no Congresso, aí, enfim... Brasil, né? Infelizmente a gente tem que lidar com isso. Um deputado compra essa briga, coloca isso lá, e aí o negócio é vetado de forma inteligente, de forma correta, coerente. E aí não estou fazendo juízo de valor de presidente, cada um tem o seu político de estimação, mas o cara fez um negócio que tinha que fazer, era correto. Aí os caras vão lá e derrubam o veto, colocam uma legislação completamente equivocada. E o ponto principal, e por isso eu banco, né, já falei disso algumas vezes, que essa lei vai ser declarada inconstitucional. Para mim, não tem acordo. Os tribunais não querem.
Porque para o tribunal é um problema, para cofres públicos. A administração vai aumentar o salário, é mais gasto com folha de pagamento. Isso já aconteceu em vários concursos. Esse lobby tem sido feito no TJ de São Paulo Escrevente, foi feito no INSS, antes de sair o edital estavam falando em nível superior. Quase todas as carreiras a gente está tendo essa movimentação, mas a administração pública não tem interesse. Tanto que não foi ela que propôs. Né? No caso da administração pública do judiciário, não foi ele que propôs a lei. Quem propôs a lei foi o legislativo. Um pouco mais. Eu indago assim, por que precisa? Não precisa, isso. Né? A gente tem que partir de uma premissa bem objetiva aqui. Por que precisa? Como eu trabalho muito mais nas carreiras policiais, eu tenho um domínio um pouco maior dessa temática. Olha, há 10 anos atrás, vamos colocar aí, 10 anos atrás, tu não tinha nenhum requisito de escolaridade de nível superior para ser policial. Nenhum estado, praticamente nenhum estado. Nenhum. Foi feito um lobby, como tu falou. Não, a gente vai colocar nível superior, e aí com o nível superior a gente vai equiparar o salário maior. E realmente isso foi feito em vários estados. Sim. Só que na medida em que eu verifico, né? A gente conversou isso quando fez aquela entrevista lá para os teus clientes lá, os teus candidatos aí. Olha só, se eu não quero uma formação específica, por exemplo, o que seria formação específica? Eu faço técnico judiciário a análise de sistemas, técnico judiciário administração, técnico judiciário contabilidade. É uma área específica. Faz sentido eu cobrar dessa pessoa ou um curso médio. Vai mexer, o cara vai mexer no analista de banco de dados. Quando eu coloco assim, olha, qualquer curso superior é requisito para tu ser um técnico judiciário federal. Então eu penso assim, eu fiz teologia, é considerado curso superior. Sim. Eu fiz um curso sequencial lá na escola. Eu fiz uma faculdade de segurança pública, processos gerenciais, faço uma faculdade à distância aí. Vamos ser bem honestos aqui. Pra quê? Tá faltando coerência. Eu não estou exigindo do cidadão nada que vá facilitar o trabalho dele. Então, na medida em que eu não exijo nada que é necessário para o desempenho do trabalho, essa exigência é discriminatória. E aí eu estou discriminando, eu estou filtrando o funcionalismo público para uma casta de pessoas que têm faculdade. Sim. E aí eu não posso dizer aqui que qualquer pessoa tem acesso à faculdade. Mesmo que seja à distância. Não é qualquer pessoa que tem acesso. Claro que não tem, isso aí, Brasil é gigante. Não tem nem o dinheirinho para pagar isso aqui. Então o que a gente tem, de novo, é uma discriminação velada. A gente tem uma discriminação velada. Por quê? Porque eu lanço uma ideia, olha, é para isso, mas o meu interesse é outro. Sim. E é o que me parece que aconteceu aqui no caso. E é o que tem acontecido. É o que me parece. Se fosse aqui, eu até defenderia, Matheus. Sim. Olha, eu preciso aqui de técnico judiciário formado, bacharel em Direito, que vai tudo atuar bem. especificamente nessa área. Perfeito, correto. Não, contabilidade, como eu falei, de parte de sistema. Sim. Perfeito. Justificativo, o pré-requisito estaria pautado aqui no serviço à sociedade. Agora, quando é com o escopo de aumentar salário ou de equiparar a função, aí eu sou obrigado a concordar com vocês de que aí a gente não pode trazer esses lobbies de classes, e eles têm os méritos deles. Cada um puxa a corda pro seu lado. Tem os méritos deles, mas não pode trazer as discussões deles para inviabilizar o acesso de outros milhares de candidatos. Não, é bizarro. E o interessante nesse ponto de vista é que é o que você comentou aquele dia. Não há nenhuma diferença de teria que comprovar que esse técnico que não tem nível superior, ele é incapaz. Tipo assim, que não, realmente, se eu pegar um de nível superior, ele produz mais. Não produz. Eu sei porque eu trabalhei no serviço público, não tem essa diferenciação. Não tem a diferenciação, por exemplo, de alguém que é deficiente. Eu trabalhava do lado de uma moça que era deficiente, que era tão competente como qualquer outro escrevente, não tinha nenhuma. Ela era cadeirante, mas trabalhava na mesma velocidade. Então imagina você colocar um critério que agora o cara precisa de nível superior numa carreira que não tem. E além disso, o serviço público ainda tem uma vantagem. Que quando ele abre o edital, ele coloca o conteúdo que tem a ver nesses cargos técnicos que a gente está falando, que tem a ver com a especificidade do cargo. Então ele coloca lá as matérias que o cara vai lidar. O cara vai trabalhar no fórum, no Tribunal de Justiça, ele vai aprender direito processual civil, porque tem a ver com a carreira. Então ele vai pré-qualificar esse candidato sem precisar necessariamente só da formação de nível superior. Esse cara vai chegar lá sabendo. Eu sabia quando eu entrei o que era uma intimação, o que era uma citação. Até então eu não sabia. Até porque o nível de exigência para tu conseguir passar no concurso já te preparou para isso. Já te preparou para isso. Então, flagrantemente inconstitucional, espero que caia rápido. O meu compromisso público é que vai cair. Porque eu acredito realmente que não faz nenhum sentido. Já estava com o PGR, já tem a ação de direta inconstitucionalidade, porque uma associação, né? Acho que é a Anajus. Enfim, dos analistas judiciários entrou, e também já tinha um pedido, né, junto da Procuradoria Geral. E, na minha opinião, isso vai cair rápido, espero que caia, porque é completamente
descabida essa discriminação e essa mudança, e os tribunais não têm interesse. Partindo aqui para a gente terminar o nosso episódio aqui, porque vou falar, o que dá de pau de... A gente tem trazido o Dr. Renan aqui semanalmente, assim. Né? Sempre que tiver um assunto de discussão, e sempre tem discussão em concurso público, infelizmente, a gente que lida com isso... As pessoas que trabalham com concurso público, e nós somos essas pessoas, você também trabalha, a gente está cada dia mais profissional. Por outro lado, eu sinto que o poder público não acompanha essa velocidade. Então a gente tem escolas gigantescas de concurso público, a gente tem ótimos professores, materiais, bons materiais, aplicativo, tem tudo. E por outro lado, o poder público parece que ainda não acompanhou essa velocidade e ainda a gente consegue Adiciona as bancas organizadoras nisso. As bancas... Né? O poder público sim, mas as bancas organizadoras... Eu digo grande porque tem nome, porque, olha, estão fazendo muito feio. Né? Eu não vou citar o nome de ninguém aqui agora. A gente pode colocar todas no mesmo balaio. Mas as bancas elas estão errando tanto que a gente começa a questionar se realmente elas são bancas organizadoras. Parecem mais bancas desorganizadoras. Total. Isso é muito grave por tudo que circunda o concurso público. Né? A pessoa fica se dedicando 2, 3, 4, 5 anos, é o sonho da vida dela, é um projeto de vida, e aí, enfim, por questões de falta de organização, compromete a vida de alguém. Então, enfim. Então a gente vai ter que te trazer mais aqui para você comentar mais assuntos em relação ao concurso público. Eu também vou deixar aberto, já conversei com o doutor para a gente fazer alguns quadros específicos dentro do canal, sempre que tiver algum assunto. Por exemplo, a gente nem falou, mas teste de aptidão física é outra coisa que dá pau. Tem gente morrendo, aliás, é bastante gente. Eu acho que mais rotineiro do que deveria. Desde que eu tô aqui, eu acho que eu já vi uns 3 casos. Tá acontecendo com uma frequência muito grande. A pressão psicológica, a subjetividade, por exemplo, barra fixa, eu acho que você já deve ter escola. Esses dias eu vi um vídeo de um cara fazendo barra fixa. Cara, ele tava fazendo muito bem. Olha, eu faço barra fixa, modéstia à parte, eu faço bem. O cara tava fazendo muito bem. E a mulher tava assim, 1, 2, e aí ele foi fazendo 2, 2, 2. E cada vez ele tava fazendo uma barra muito bem feita e ela não contava. Ela ficou no 2, o cara fez 10, ela contou 2, o candidato foi eliminado. Sei lá, tinha um limite de 5, mínimo e tal. E se olhava a barra, cara, era simplesmente uma mulher que acordou virada e falou, hoje eu vou tacar o terror, quem eu não for com a cara... O cara passava o queixo inteiro na barra, enfim, todo o critério que tinha. Sim, tem muita discussão que envolve as áreas técnicas, claro, aí envolve a questão de preparador físico. Mas tudo isso tem que ter um estudo. Tudo isso tem que ter um estudo. E aí, como tu falou, dá problema... porque a administração não está acompanhando o que é de estudo científico e o que é de direito. Sim. É como tu falou nessa questão de barra, né? Olha, é só verificar a questão do seguinte. Eu estou exigindo a barra porque ele vai ser um ginasta olímpico, que daí ele vai ganhar nota estilo Daiane dos Santos. Exato, ele é o Diego Hipólito. Perna, pelo bracinho. Não, eu tenho que verificar. E aí, gente, nós estamos falando de novo de objetivo do ato. Né? O ato ele fica motivado, a gente fala de teoria dos motivos determinantes. Sim. Ele fica motivado ao que eu disse que ele vai fazer. Para que eu quero barra fixa? Para ver se ele tem força nos membros superiores. Total. Se ele passou o queixo... Tá valendo. Tá valendo. Porque eu não... Tá valendo. Ah, mas ele fez impulso. Não, tudo bem. Mas se ele não fez o impulso porque ele balançou, porque ele dobrou o joelho, aquilo ali não vai dar ganho de força nos braços. Não dá. Então o que a gente tem é uma incompetência, aí é o que a gente falou mais cedo sobre formalidade, é o extremo formalismo. Não, mas é que ele tinha que fazer estilo Daiane dos Santos, Diego Hipólito. Não fez, está reprovado. Mas o objetivo era que ele tivesse força, e força ele tem. Então, claro que tudo isso daria vários episódios. Nossa, né? A gente teria que conversar, por isso que vamos depois gravar essas nossas conversas ali, para que o pessoal possa se beneficiar. Porque eu sempre defendo isso, Matheus. Melhor coisa hoje é ter conhecimento. Sim. E a segunda melhor coisa é comprar quem possa utilizar esse conhecimento a teu favor. Então, não é defendendo o advogado, mas o advogado nunca foi tão necessário no nosso país quanto está sendo agora, e não estamos nem falando de questões políticas, né? Não é nem isso, mas o advogado nunca foi tão necessário. Porque eu costumo dizer o seguinte, num país em que tu tem que discutir com o judiciário uma situação óbvia e por vezes perde, ninguém respeita a lei. E se ninguém respeita a lei, nós temos que brigar para que ela seja respeitada. Porque o candidato, o concurseiro como um todo, ele não tem ninguém que o defenda, ele não tem uma lei geral. Cada lugar faz de uma forma, cada edital cobra de uma forma. Nós temos agora o edital da PMDF, acabou de sair, cobrando 8 barras fixas para ser policial militar. Quando a média no país todo, todos os editais é 3. Ou no máximo 5. 5, eu já vi. Né? Ou no máximo 5, mas a média mesmo é 3. Nós temos ali condições... Cara, inviabiliza muita gente. Exato. E aí é o que eu falei, tá filtrando e tá filtrando errado. Porque não existe nenhum estudo, eu não tomei conhecimento, nenhum estudo chegou assim, olha,
o cara que faz 8 barras, ele é um melhor policial do que o que faz 5. Total. Não. Ou o exame psicológico, enfim, tem uma infinidade de coisas que realmente não daria tempo, né? Como eu já te disse antes, dê um livro. Dê um livro e tá ampliando já esse livro para a terceira edição, porque regularidade é o que não falta. Já tá grosso, mas vai engrossar mais. Então vou até deixar aqui o livro, vocês viram aqui no episódio todo, o livro do Dr. Renan Freitas, fera brava, vocês viram aqui. Um conteúdo muito bom. Só para quem não tá até o final, essa galera que chegou até aqui, a gente vai liberar no aplicativo da Brabo Concursos algumas, vamos dizer assim, umas informações gerais desses assuntos que a gente tratou aqui, de mais alguns assuntos que forem pertinentes. O Dr. Renan Freitas se prontificou a fazer isso. Com certeza vai ajudar muito. Então, gratuitamente, depois a galera pode ir. O aplicativo Brabo Concursos, vocês podem ir no iOS, pode ir no Android, vocês vão conseguir baixar, o aplicativo é gratuito e vai ter as aulas do doutor explicando algumas coisas do direito de vocês, então você pode pesquisar ali o tema que de repente faz mais sentido. Legal. Ele vai fazer alguns apontamentos, então importante, isso é uma coisa que vai ajudar muito. Além disso, depois eu vou fazer um sorteio daqui, mas aqui no podcast não consegue fazer sorteio, depois quem tiver no meu Instagram vai ter a oportunidade, a gente sorteia um dos livros do doutor, já me deu um, então me disse que eu posso sortear mais um, então acho que vai ser legal para a galera que quer conhecer um pouco mais sobre isso e até mesmo como consulta. Eu acho que é o tipo de livro para às vezes a gente consultar e pegar alguns assuntos pertinentes aí. Então, quero agradecer muito sua presença aqui. Foi muito valioso, um monte de coisa que eu nem sabia, que a gente com problema, e deve ter muito mais que a gente depois vai trocar mais ideia, mas eu acho que foi muito esclarecedor para quem está nessa batalha aí. Perfeito, eu agradeço, Matheus, Lorena, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que realmente o objetivo tenha sido ganho, tenha sido vencido, que é trazer o conhecimento, fazer essa divulgação para aquele que vai fazer a prova agora de escrevente, para outro que vai fazer de carreira policial, nível médio, Banco do Brasil, porque infelizmente nós precisamos de informação de qualidade. Estamos vivendo o mundo da fake news, né? O sistema da pós-verdade. Então o que a gente faz hoje? Procura canais sérios, como esse aqui do BraboCast, procura pessoas que estão trabalhando efetivamente, são profissionais da área de concurso público, porque o ganho vai ser maior. Então, foi um prazer aqui, me prontifico, quando precisarem, estou à disposição. Vamos precisar. Infelizmente, vamos precisar. Passei o cartão ali depois sobre o trabalho escravo. Eu faço, obrigada. O meu seria no máximo... Bullying e trabalho escravo. Como é que chama aquela... Não sei o que, moral? Assédio moral? Assédio moral. Assédio moral. Mas é leve também. Vai leve. Levíssimo. Não, leve. Aqui um pouquinho, todo mundo tem que sofrer. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir, comentar, se inscrever no canal do BraboCast. Esse canal é o canal do concurseiro mesmo. A gente vai tratar esse tipo de assunto sobre preparação. Então, se você quer passar no concurso, tá no lugar certo. Já clica aqui para se inscrever. A gente se vê num próximo episódio. Um abraço e até mais.